Uou! Sejam todos bem-vindos para o canal. Como é que fala mesmo? Pode falar, tá? Ai, gente, eu tô muito entojada. Tô muito insuportável com esse canal. Pode falar, tá? Mas assim, antes da gente começar, eu tenho que fazer alguns pronunciamentos. Eu tenho que fazer um agradecimento. Te peço licença, Diogo. Tranquilo. Eu já vou apresentar direitinho, já vou fazer todos os paranauê. Mas eu acho que eu devo começar esse canal finalizando o outro canal, né? A gente não fez uma finalização como deveria ser feita, a gente não, de fato, não entrou, não divulgou, não deu tchau. Então eu quero aproveitar essa oportunidade ao vivo e fazer os meus agradecimentos. É difícil a despedida. Eu agradeço muito você, o Caê, por tudo que você fez, por toda a entrega ao nosso canal, ao Raramente Cast. Agradeço todas as parcerias que a gente conseguiu com esse canal. Pode falar tá, só é possível porque de fato eu pude aprender muito com o Raramente Cast. Então, do Raramente Cast eu só trago gratidão e boas lembranças. Boas lembranças de tudo que a gente aprendeu com cada convidado. E estar aqui representa de fato o que eu aprendi com os nossos convidados, que foi o fato da persistência, correr atrás do próprio sonho, não desistir, persistir, e é por isso que eu tô aqui. Então, boas-vindas, né? Que vocês deem aí as boas-vindas pro Pode Falar Tá, e gratidão ao Raramente Cast. Então eu quero começar esse momento com um brinde. Vou chamar aqui todo mundo que está fazendo parte desse momento inicial. Todo mundo não, tem uma galera que deveria estar aqui, que trabalhou para que isso acontecesse. Sei lá, eu até anotei, eu fiz uma colinha aqui. Fiz uma colinha para falar o nome do povo. A Bia, minha irmã maravilhosa, que eu acho que deve estar assistindo aí. A minha filha, a Bruna Rafaela, que inclusive foi uma das pessoas que ajudou a escolher o nome. Ana Kelly, dona da Master Produções, o nosso patrocinador. Nem tô falando nada direitinho aqui, né, Ana Kelly? Não tem nada ensaiado, porque quem sabe faz ao vivo. Que inclusive a Master Produções liberou a Lígia para estar aqui hoje, ajudando a gente, dando apoio, entendendo que hoje é um momento de nervosismo, posso dizer isso, que eu tô um pouco nervosa, nervosismo, de estreia. Quem mais que tá aqui, gente? A WP Filmes, o Elber que tá aqui, que de última hora, nos 45 do segundo tempo, falou, não, eu vou fazer isso. Não posso deixar de agradecer o Diogo, né? Eu já tava esperando aqui. Bom, o Diogo é o nosso convidado do Raramente Cast. E o que aconteceu? Como não ia ter mais Raramente Cast, isso não ia acontecer. E o cara falou, não, Thaís, vai acontecer. Vai acontecer. Então, quero também agradecer o Diogo. E eu tô muito feliz, gente, de estar aqui no primeiro episódio do Pode Nessa Falar bagunça. Tá. Eu tô amando. Parabéns. Obrigada. Pra galera do grupo da Facu, que é uma galera que tá aí fazendo a distribuição, contatando todo mundo, me dando a maior força, em especial o Washington, o Renato. Eu tô nervosa, gente, de verdade. Vou tomar uma cerveja, eu tô precisando ficar bêbada. O Rodrigo, o Renato, todo mundo, a galera. Renata Medeiros, minha amiga maravilhosa, que ajudou nas artes. Então, gente, se vocês estão vendo, nasceu o Pode Falar Tá, e a gente tem uma arte bacana aí, quem produziu ela foi a Renata. Ou seja, e o Walter, o marido dela. Ou seja, se tem uma mensagem que eu posso deixar para esse início de podcast, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, se tem uma das coisas que eu aprendi, até brinquei com a Rê. Eu falei, Rê, eu vou criar um tutorial falando em como construir um podcast em 24 horas. Como produzir um podcast em 24 horas? A minha dica seria, construa boas relações. Só as pessoas, só o conjunto. Olha quantas pessoas para fazer isso aqui acontecer, hein? Eu não sei se eu esqueci de alguém, tá? Eu não queria ter esquecido de ninguém. Mas se eu esqueci, me perdoem. O Alexandre Lima, que cede a casa pra gente todos os dias, hein? O Thiago. Quem mais, gente? Me ajuda aí, que tem muita gente. Quem? O Elisandro, que fez a indicação. O objetivo aqui é deixar gravada a minha gratidão por vocês, minha gratidão por esse momento, minha gratidão por isso aqui tá acontecendo, tá? Desculpa, assim, por ter roubado a sua cena. Você é o principal da cena aqui hoje, mas eu precisava fazer. Eu achei incrível, porque você me contou isso ontem, ou anteontem, que estava nesse processo de mudança, de repente já mudou e já nasceu o Pode Falar Tá, assim, não do nada, mas muito rápido. Muito rápido. E eu assistia Raramente, justamente onde vocês falavam da importância de ter parcerias, de ter estratégia, né, de ter os contatos.
empatia, e a gente percebe que você põe tudo isso em prática, né? Porque não é ponho. qualquer um que faz isso de um dia para o outro, nascer uma empresa assim, um podcast assim, da noite para o dia, então você está de parabéns. Ai, Diogo, obrigada. Mas de verdade, se tem uma coisa que eu me orgulho, é de fazer boas relações. Sim. Eu acho que a gente, na minha visão, assim, eu posso pecar em várias coisas. E eu peco mesmo, eu sou muito falha em uma série de coisas, e eu assumo isso, mas tem uma coisa que eu valorizo, é quem está aqui na minha frente, sempre. São as relações que eu faço diariamente. Também. E as pessoas também sabem que podem contar com a gente, né? Exatamente. É uma troca muito gostosa. Exatamente. E é tão genuíno, é tão incrível, que ontem a minha sensação, você sabe porque você participou do que foi a correria da criação desse projeto, de estarmos aqui hoje, né? É de ser muito amada, cara. Eu já tô com vontade de chorar, não vou chorar. Não chora, senão eu choro, chorar, aí né? Acabou o programa. Mas assim, é a sensação de ser muito amada, de ver as pessoas... O próprio Welber, ele foi um cara assim que a gente conversou no MIS, uma coisa ou outra, assim, né? Acho que você me emprestou seu óculos em algum momento. Mas assim, a gente nem se conversou, quem me indicou ele de verdade foi uma outra pessoa, só que durante o processo que ele falou, não, beleza, eu vou pegar esse projeto e tudo mais, cara, ele já começou a trabalhar. Eu não entendi que ele ia fazer tudo o que ele tá fazendo, eu preciso te dizer isso agora. Quando você começou a fazer as coisas, eu falei assim pra Ana Kelly, que é minha amiga, dona da Master, que é a nossa patrocinadora, né? Eu falei, cara, ele tá fazendo muito mais do que eu esperava. Eu vou deixar, não vou elogiar, né? Porque vai que elogia, né? Eu vou deixar. Mas ele tá entregando muito mais do que eu imaginava que ele fosse entregar, entendeu? Então isso pra mim é amor. É falar, não, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com carinho, e foi isso que ele fez. É que a gente vê muita sinceridade também em você ter contado o que aconteceu, ter exposto, pra mim pelo menos, né, o problema que houve. Então, isso te humaniza muito, isso aproxima muito você das pessoas. Então, é uma coisa que poderia acontecer com qualquer um. Então, a gente se vê no seu lugar também, né? De ter empatia, de falar, nossa, podia ser eu precisando, então eu vou ajudar ela. Você arrasou. O que a gente pensa. Nossa, mas você... eu sou foda, né? Tô brincando. Adorei ele. Vamos brindar, gente. Vamos. Eu quero começar brindando. Vamos. Eu quero que vocês venham aqui e representem quem não está. Sim. E que brindem com a gente. Galera que está em casa, se puder pegar uma água, alguma coisa, que gosta de beber um chá, um café, uma cerveja, estão convidados para esse brinde. Eu estou me movimentando muito porque eu estou nervosa. Obrigado. Deixa eu servir aqui. Que chiqueza, gente. Ai, gente, porque a gente tem que começar na finesse. Esse pode falar, tá? É muito chique. É muito insuportável. E podia ser diferente pra você, né, meu bem? Você não falou que você é o foda? Eu gosto. Você acha que eu vou te Mas é bom, trazer né, Guaraná? Pra relaxar. Sim, não só relaxar. No programa do pra falar, né, verbalizar. Ó, a galera já tá falando aqui. Quem falou aí? Deixa eu ver aqui quem tá. A dona Beatriz, isso mesmo, novo ciclo, novas energias. Beijo, Renato, Beatriz. Boa noite, Thaís, boa noite, Rê. Boa noite, Rê. A Dilson Cândido, ó o pai, gente, meu pai, tá no babado, gente. Jesus amado, aí fiquei mais nervosa. Ai, tomara que meu pai não entre. Ai. Nossa, eu fico nervoso, gente, não pode falar nada. Eu não quero nem olhar mais os nomes, daqui a pouco eu volto aqui. Então vamos pro brinde? Ó, sucesso a todos e gratidão. Uhul, saúde. Pode falar, tá? Posso falar? Pode falar, tá? Está com as portas abertas. E agora vamos começar a dar a importância real para esse nosso novo quadro, para esse nosso novo negócio. Eu não tive tempo de pensar em novas perguntas, em novas coisas, então assim, Diogo, você já entende bem como é que funciona, você disse para mim, eu já conheço um pouquinho Raramente Cast. Antes de a gente começar falando sobre o que você faz, eu gostaria de começar falando quem você é. Aí você apertou, né? Lógico, eu gosto de apertar, dar uma pisadinha, depois eu dou um beijo. Você quer saber, assim, astrologicamente? Tô brincando. Bom, ele anda me assustando. Hã? Ele começa a me assustar, tem hora. Não, veja bem. Eu queria falar que eu sou um cara muito simples no meu dia a dia. As pessoas às vezes pensam que por eu trabalhar com estética, as pessoas às vezes veem a imagem do Instagram da gente, né? Mas quem me conhece, assim, do dia a dia sabe que eu sou uma pessoa extremamente simples,
sou um homem de 31 anos, nasci em Itararé, que é uma cidadezinha minúscula. Então, nasci no interior, não tinha nem shopping onde eu nasci. E agora sim que eu estou começando a me destacar na minha profissão, sou libriano. Que signo você é? Leão. Leão? Olha o meu cabelo, minha filha. vaidosa. Leonina, vaidosa, insuportável. Egóica, tô brincando. Não, maravilhosa. Ele é terrível. E agora sim. Você é terrorista? Hã? Você é terrorista? Não, gente, eu quero bombar esse podcast. Eu quero contar tudo, não é assim, Lígia? E ele falou pra mim... E ele falou pra mim... da Ibope. Ele falou pra mim que a bebida entra e a informação sai. A bebida entra, a verdade sai. Mas sabe que no Jô Soares ele dava bebida pros convidados, né? Era bebida, né? Era, e pode reparar, as melhores entrevistas era quando O galera convidado... tava bêbada. ou ele próprio, né? Ou ele próprio. Porque eu já vi ele falando que tinha... Ele bebia, né? Álcool. Opa. Então, assim, a gente se solta muito. Agora, profissionalmente, eu sou cirurgião dentista. Volta aqui. Peraí, libriano. Certo? Libriano é ponderado. Ah. Gosta muito de estética também. Sou indeciso. Mas acho que ponderado é o melhor. Assim, eu odeio Mas onde eu briga, quero odeio chegar? confusão. Como surgiu o sonho, a vontade? De onde veio? Tipo, quero ser cirurgião dentista. Porque começou como cirurgião dentista, né? Vamos lá. Eu sempre quis, na verdade, trabalhar com beleza, de alguma forma. Quando eu era criança, pré-adolescente, eu era muito gordo, eu obeso mesmo. E sofria muito bullying na escola, aquela coisa. Naquela época não era bullying, né? Xingava os coleguinhas, né? Mas eu acho... Era super normal. Era super Quem normal. nunca viveu isso? Sim. Mas eu acho que meio que fiquei traumatizado com isso. Depois eu senti na pele, sabe? Que eu era meio excluído, assim, das rodinhas de amigos e tudo mais. E depois que eu fui crescendo, apesar de eu ter 1,70 m, fui crescendo. Amadurecendo, melhor falar. Eu fui melhorando a minha estética aos poucos. Não que eu seja bonito, mas assim, eu senti que eu fui melhorando. Não, você é bonito, você é insuportável. Não. Porque um povo já mandou... Então, olha lá, ó. O que é? Olha lá. Fala, Lígia. Seu sapatão duvida de mim? Não dá pra galera ouvir a Lígia, né? Não. Dá pra galera ouvir a Lígia? Não dá, né? Posso falar? Eu tô conquistando uma... Pode falar sapatão? Eu tô conquistando uma sapatão aqui nos bastidores, gente. Arrasou. Ai, gente, então, não dou conta. Então, eu sempre quis trabalhar com estética. Aí, quando chegou na época do vestibular, eu acho que é uma época muito difícil. Escolher o que você vai fazer pra sua vida. Imagina, hoje eu penso, nossa... É muito novo, né? Assim, a gente não tem uma noção muito bem elaborada ainda. E eu prestei várias coisas, assim, diversas. Tipo, jornalismo, que eu gosto muito. Marketing, publicidade, nanã. E minha irmã já fazia odonto. Minha irmã também é dentista. Ela é 2 anos mais velha do que eu. E ela já fazia odonto na Unesp. Aí eu prestei, mas eu prestei assim, meio que, minha irmã faz, vou fazer. Aí passei na faculdade, no primeiro ano eu não gostei da faculdade, mas tipo, senti aquela cobrança de, é a Unesp, é uma faculdade boa, né, estadual, então, e minha irmã já fazia faculdade, e os meus pais estavam mega orgulhosos que eu tinha passado na odonto e tal, falei, então eu vou fazer. Aí no segundo ano foi melhorando, no terceiro aí começou a história do Botox na odontologia. Que ano? É 6 anos atrás, né? Foi. 2015? Não, foi antes. Só que nessa época da faculdade, né? O Botox era assim para bruxismo, para quem tem problema de apertar os dentes, ranger os dentes. E estava começando ainda assim, alguns estudos a saírem sobre esse tema. E eu fui ficando interessado. E eu já pensei assim, imagina se um dia o dentista pode usar na face, né? Assim, para estética. Mas isso sim, um pensamento vago. Aí logo que eu me formei, começaram a sair assim, dentistas começando a trabalhar com estética, com botox para estética, toxina botulínica para estética. Aí eu falei, então é isso que eu quero. Porque daí eu meio que enjoei de mexer com dente, que você vê dente também o dia inteiro, é um pé no saco, você não tem noção. Você fica vendo, tirando alface, tirando feijão do meio do dente, não é legal. Mas enfim, porque assim, é uma profissão que a gente pensa que tem muito glamour, né? Mas o dia a dia também não é legal não, ser dentista. E a minha irmã depois que eu me formei, a minha irmã estava fazendo mestrado lá na Unesp. Ela fez ainda mestrado, doutorado, e eu já estava trabalhando como dentista aqui em Ribeirão. Daí ela voltou para Ribeirão, assim, a gente se formou em Araraquara, né? Ela voltou para Ribeirão e eu falei, agora você vai ficar com os meus pacientes de dente e eu vou trabalhar com estética facial.
Aí deu super Sabe o certo. que eu tô pensando aqui? Deu uma viajada, sabe o Mundo Mágico de Bob? Sei. Eu tava imaginando você falando do seu jeito fofo de ser, assim, falando pro teu cliente, nossa, tem feijão aqui. Não, assim. E aquela viajada aqui, não mas, é nada enfim, legal. da sua vida, sabe? Ai, nem me fala. Mas assim, eu tô dando uma bela resumida, porque ainda nesse meio tempo eu fui morar em Dublin, eu fui pra Irlanda, trabalhei como dentista lá. Olha, que legal. Porque o Thiago é meu namorado. Já faz 8 anos que eu tô junto com ele. E ele tinha ido pra lá, aí eu fui atrás dele, apaixonado. Hoje eu não iria, tá, gente? Tô brincando. Brincadeira, Thiago. Aí lá eu comecei a trabalhar como dentista, porque eu conheci uma dentista brasileira lá, a Gorete, um anjo na minha vida, super simpática. E ela falou assim, Diogo, você pode trabalhar aqui, se você quiser, no meu consultório como dentista. Cadê o seu diploma validado? Que lá tem que validar o diploma para trabalhar na profissão lá, né? Só que eu não tinha validação do diploma, eu só tinha o diploma, mas não tinha feito nenhuma prova de validação, nada disso. E eu falei, olha, não tenho, não fiz essa validação do diploma, equivalência, né, que fala. Aí ela falou, tá, mas tudo bem, por mim, ela falou, você pode trabalhar aqui, só que é ilegal. E se a polícia vier aqui, você vai preso para sempre. E na Irlanda Como é assim, assim? é prisão perpétua. Aí eu falei, tá, olha que louco, topei. Gente, você é maluco. Topei. Bom dia. Não, foi quase vender drogas. Sabe, porque eu gosto muito de dinheiro. Eu sou assim, tenho esse negócio. E lá ganha muito bem. Assim, dentista lá ganha muito bem. Mas, Diogo, me conta uma coisa aqui. Você entendeu que você se colocou lado a lado, tipo, de um criminoso? Sim, não, criminoso total. Você virou um criminoso. Virei ali. criminoso lá na Irlanda. Tipo, cuidar de um dente era a mesma coisa que vender uma droguinha. E um detalhe, a Gorete ainda, eu falei que era um anjo, ela é um anjo, mas tem um porém. Ela voltou pro Brasil, tipo, de férias. E falou assim, volta daqui a uma semana. Não voltava nunca. E eu lá, na clínica dela, trabalhando, ganhando dinheiro. Mas assim, se eu fosse preso... Aí, enfim, mas foi uma experiência legal até. Porque lá o que acontece? Não foi preso? Não fui preso. Mas sabe uma coisa interessante? Lá tem muito brasileiro que vai para a Europa. Dublin, então, tem muito brasileiro, né? Só que em busca de um sonho, de conseguir, né, ficar lá, depois morando lá e tal. Só que você vê muito advogado, médico, profissões renomadas no Brasil que não conseguem trabalhar lá na área deles. Eles conseguem com outras funções, tipo assim, lavando carro, sendo garçom. Então, quando eu vi a possibilidade de eu ser dentista, trabalhando como dentista lá, aí me abriu, né, brilhou os olhos. Só que legal. Aí voltei e comecei daí a trabalhar, enfim. Não, você tem que explicar isso direito. Não é só ilegal, é criminal. Criminoso, gente, mas já foi, tá? A polícia, já foi, já passou. Não façam isso. Não façam isso, não recomendo, não recomendo. Mas foi muito bom, mas não recomendo. Aí voltei pra cá. Aí comecei a trabalhar com estética facial propriamente dita. Boa. Dentista não precisa ter especialização em harmonização facial, mas tem que ter curso. Tá, mas isso é uma grande... Já é uma grande polêmica, não é? Super, né? É uma super polêmica. Apesar que, assim, hoje em dia existem várias profissões que podem atuar com harmonização. Não é só dentista, tem biomédico, tem enfermeiro, fisioterapeuta, tem outro que eu estou esquecendo, enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico... biólogo agora também pode. Só que daí essas profissões têm que ter uma especialização. Porque eles entendem que na graduação, essas profissões não veem tanto anatomia facial. E o dentista vê. Então o dentista sai na frente nesse sentido, que não precisa fazer a especialização, porém é de bom tom, né, que faça cursos. Porque a gente não vê, a gente vê anatomia, mas não vê como faz os procedimentos na faculdade, né? Tem que fazer cursos à parte. Qual é a faculdade especializada para harmonização facial? Um exemplo, vai. Qual que é, tipo assim, ó, ao invés de eu fazer... Por que eu vejo hoje como polêmica o fato do dentista? Todo mundo fala, pô, o cara estudou para ser dentista, não para cuidar do rosto, não conhece pele, não conhece... Enfim, já vi uma série de coisas em relação a isso e em relação também a outros profissionais, como você citou, enfermeiro, o cara não é formado e tal. Qual é o curso que, de repente, assim, ó, eu nasci é ótimo, né? Mas, tipo assim, ó, eu entendi que o que eu quero fazer na vida é... Antes, essa pergunta, a resposta seria medicina. Medicina e cirurgia... cirurgia plástica, que é a pós-graduação da medicina, ou dermatologista. Mas isso, sim, é antigamente, porque hoje, isso depois que eu me formei, tá? Então, assim, hoje, recente mesmo. Na faculdade
Biomedicina, até odontologia mesmo, já tem na grade curricular Olha, a harmonização facial. Então, os profissionais já saem com esse embasamento. É que eu não tinha na minha época, que eu me formei em 2013. Mas as faculdades hoje já têm no currículo. Então, hoje não tem mais essa de, eu quero, se eu quiser, eu vou ter que fazer medicina. Não, não precisa. Você pode fazer odonto ou biomedicina, que já tem que ver, estudar sobre a faculdade que você vai cursar para ver a grade curricular, né? Perfeito. Que tem alguns que ainda não tem. Mas tem vários aqui, por exemplo, pode falar o nome de faculdade aqui? Pode. A Barão, aqui em Ribeirão Preto, tem na grade curricular a harmonização facial. Então, é um avanço, né? Assim, porque a polêmica, na verdade, é justamente porque antigamente, como era só os médicos que podiam fazer esses procedimentos, os procedimentos eram muito mais caros, porque eles colocavam o preço que eles quisessem, porque só eles que faziam os procedimentos. E depois que começou a abrir para outras profissões, dentista, biomédico, começou a ficar muito popular, assim, e muito mais barato, mais acessível para a população, e os médicos ficaram putos, entendeu? Com as outras profissões. Então teve uma guerra meio que mercadológica, assim, financeira, de reserva de mercado, entendeu? Mas assim, hoje em dia existem, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que se você vai procurar um profissional para fazer uma harmonização facial, estética facial, não se prenda tanto ao que ele é formado, mas sim no profissional em si. Mas você não acha que, por exemplo, assim, criou-se essa questão com os médicos, né, em que o médico ficou puto, falou, pô, vocês estão entrando no meu mercado e bagunçando a casinha toda. Mas tem também a outra questão, porque o que banalizou? O fato de muita gente fazer, a gente vê muita coisa errada, Sim. Né? Vê muita coisa mal feita. Sim. Então isso acaba que também dá força pro questionamento de um médico que é formado. Fala aí, tá vendo? O cara cobra sei lá quanto e... Sim, só que assim, o que acontece? Por ser, normalmente, a classe médica acaba cobrando um pouco mais caro os procedimentos estéticos até hoje. E as outras profissões, imagina assim, a quantidade de dentista que tem no Brasil é muito maior do que a quantidade de cirurgião plástico e de dermatologista. Assim, o número de profissionais que atuam com isso. Então, é lógico que vai ocorrer mais, entre aspas, não é mais erros, assim, mas atende-se mais pacientes das outras classes hoje do que da classe médica. E os erros, o que acontece? Antigamente, Thaís, se acontecia um erro, uma intercorrência, por exemplo, com preenchimento, que desse uma necrose, alguma coisa mais grave, esse paciente teria que ser encaminhado para o hospital. E no hospital, quem atendia? Médico. O que o médico fazia? A caveira do profissional que fez. E divulgava para a mídia. Entendeu? Agora, o erro deles não era divulgado. Então, hoje em agora dia... eu entendi. Então, hoje em dia, a gente sabe que os erros acontecem com os erros médicos também acontecem. Só que eles não são tão divulgados na mídia, entendeu? Porque são eles mesmos que atendem. Que atendem, exatamente. Faz muito sentido isso. Agora, está começando a mudar porque hoje em dia, raramente um paciente chega a um quadro de intercorrência que precise ir para o hospital. Porque hoje em dia a gente já, graças a Deus, tem como reverter um caso de intercorrência grave no próprio consultório. E os cursos, hoje, de harmonização, eles estão muito dando prioridade para isso, para como socorrer um paciente logo no primeiro sinal de uma intercorrência, entendeu? Para não precisar ir para o hospital. Porque se for para o hospital, o médico faz a caveira do... Nossa, estou falando muito. Não, mas o álcool está entrando, né? Eu acho que é verdade, está saindo. Isso. Você já viveu esse tipo de situação? Você já teve algum caso? Eu tive 2 muito leves, mas não chegou a ser uma intercorrência, assim. E quais os cuidados para que isso não aconteça? Existe alguma coisa que dá para prevenir esse tipo de situação? Sim. Bom, primeiro a gente tem que, assim, estudar anatomia facial todo dia, porque a anatomia facial é muito vasta e existem vasos muito delicadinhos e tudo mais. Porém, existem as variações anatômicas. O que significa isso? Onde passa a minha artéria facial, por exemplo, vamos supor que é 1,5 milímetro do lábio. Certo. A sua pode ser 2 milímetros do lábio. Eu não sou exatamente igual a você, então existem variações anatômicas.
Isso quer dizer que, por mais seguro que eu esteja em relação à anatomia e à localização, né, dessa anatomia, existem essas variações. Então, a gente não tem como prever com certeza onde eu vou injetar, se vai pegar um vaso ou não. Não tem uma margem de segurança? Existe margem de segurança. Só que mesmo assim, pode ocorrer também do produto não ser ideal para aquele local, ou, sabe, existem várias coisinhas. É muito delicado. Agora, como eu te falei, para prevenir, hoje em dia, a gente tem que ficar atento aos sinais, ou seja, fiz um preenchimento, eu nunca falo para o paciente ir embora, tipo assim, terminou, pode ir embora. Não, você acabou de colocar um produto no paciente que pode dar um monte de zebra, você tem que acompanhar aquele paciente. Pode dar um monte de zebra, ele é ótimo. Por pelo menos 48 horas. Muito Pede bom. foto para o paciente, pega o WhatsApp, pergunta como é que tá. Eu sempre aviso os meus pacientes, falo assim, eu vou te pedir foto antes de começar. Porque depois, antigamente eu não falava antes, eu só falava depois, e o paciente ficava preocupado. Por que o doutor está me pedindo foto? Deve ter dado alguma coisa errada. E não, eu só estou pedindo por precaução. Perfeito. E, por exemplo, um dos primeiros sinais é a isquemia, que é quando a gente aplica um preenchedor no local e o preenchedor entope um vasinho, por exemplo, e aquele vaso fica sem oxigenação, então fica esbranquiçado. E o paciente sente uma leve dor. Se está nesse ponto e você viu durante o preenchimento, tá? Então, assim, você consegue ver isso na hora. Se você nota isso, você já consegue reverter e aplicar a hialuronidase, que é a enzima que reverte o ácido hialurônico. Olha. Até tem gente, por exemplo, que usa essa enzima para casos onde o paciente coloca muito produto, fica com a pillow face, que a gente fala que é aquela face de travesseiro, que é quando preenche muito. E o Lucas Luco, eu acho que fez isso. Sim. Ele ficou muito preenchido e depois ele foi numa profissional para tirar. Então dá para tirar também. O bom do ácido hialurônico é isso, ele é reversível. E é temporário também, né? É temporário. Esse, por exemplo, de mandíbula e malar, que foi que o Lucas Luco fez, ele dura um pouco mais, ele pode durar 2 anos. Então, no caso dele, ele preferiu tirar do que esperar esse tempo todo. Agora, lábio, olheira, aí dura 1 ano, mais ou menos, até menos. Tô falando muito, desculpa. Eu tô achando que você tá falando maravilhosamente bem. Perdão. Aqui é Lígia. Não, pra mim é muito bom, porque eu não sabia dessas coisas. Ah, tá. É muito legal. Ele já tá falando que não sabia dessas coisas e nem eu. Eu acho que a galera Depois aqui também tá gostando. Depois eu quero te entrevistar também gostando. sobre cultura da empresa, gestão. Legal, vamos fazer sim. Gosto! Ai, gente, que nervoso que me deu agora. Não, é verdade, eu queria aprender com vocês também. Legal, vamos falar sobre isso. O que estão perguntando aí? Ele já tá querendo saber da galera aqui do chat. Vamos embora. A gente não pediu pra galera perguntar nada, então a galera tá aqui só elogiando. Puxa, eu tomei uma bronca agora. Sabe o que aconteceu? A minha sobrinha me deu uma pulseira, A minha sobrinha é empreendedora, tá mini empreendedora, ela tem 9 anos. Nossa. Olivia, um beijo pra você, perdoa a tia. Você quer saber, eu tirei pra tomar, nem sei por que eu tirei, cara, e deixei em cima da mesa e não coloquei mais. Eu prometi pra ela que eu ia falar sobre as pulseirinhas dela Pobre hoje. Lígia. Ou se... Não, Lígia não é Lígia? Olivia. Olivia. Mas o que aconteceu? Olivia, foi correria. A tia ficou resolvendo esse negócio do podcast e esqueceu. Mas eu vou falar aqui da sua empresa depois, tá bom? Fala aí, posta aqui o nome da sua empresa pra tia poder falar sobre a sua empresa, tá bom? Ela Tomei não gostou, bronca. Olivia. Vou te falar a verdade. Tô brincando. Acaba esse podcast. Sacanagem. Faz isso não, poxa. Olivia, desculpa, tia. A galera tá falando que é um assunto super pertinente. Como você se sente influenciando e mudando a autoestima de alguém? Essa pergunta é muito boa, hein? Uhum. O risco e a gratidão e o fato de você... Como é que é? É de fato que você... É isso aí. Quer? Lê aí. Ela perguntou se é de fato o que você buscou na profissão. A mesma pessoa que fez. Ou seja, a mesma pessoa perguntou como é que você se sente e se é de fato o que você busca na profissão. Nossa, a senhora precisou de 3 cabeças para... Nossa. Fui eu, né? Mas Arrasou. a primeira foi sobre mudar a autoestima das pessoas. Isso mesmo. Então, isso é muito legal. Isso é a parte assim, que eu mais gosto, eu acho. Quando, por exemplo, tem uma paciente minha recente que chama Zilda, vou até falar o nome dela aqui. Ela não se olhava no espelho, ela não levantava o olhar, assim, de tão mal que ela estava. E tinham pontos a serem melhorados mesmo, né? Porque tem isso também. Você tem que ter análise se aquilo que o paciente te pede é verdadeiro
se faz sentido ou se é só da cabeça dele. Você sabe que eu trouxe uma foto aqui para você. Porque existem os transtornos de imagem. Aí. Tipo assim, tem pessoa que é maravilhosa e que acha que é feia. Gente. Então você tem que ter esse senso também, de saber se aquela pessoa está com algum transtorno, se aquela queixa é real ou se é só da cabeça dela. E no caso da Zilda, era real. Então ela tinha pontos a serem melhorados, ela estava vendo isso no espelho. E a gente foi melhorando, a cada sessão a gente foi fazendo peeling, preenchimento, botox, tananã, e cada sessão ela ia melhorando a autoestima dela. Ela já mudava até a postura dela, o olhar, ela foi mudando. Empodera, né? Empoderou a Zilda. E Empodera a Zilda, vou fazer um quadro chamado Empodera a Zilda. Empodera a Zilda. E, enfim, essa acho que é a parte mais gostosa da minha profissão, assim, sabe? De você perceber... E eu acho que isso deve acontecer o tempo todo. O tempo todo. Tem gente que arrumou namorado já por causa disso, que começou a se cuidar comigo. E assim, o que eu acho mais legal não é nem a mudança assim, física tanto, mas é a questão da autoestima mesmo. Porque é o que a pessoa começa a irradiar, sabe? Com certeza. A energia muda, é isso. A energia muda, que é louco, né? Que importância. Eu acho que é por aí que eu gosto. E o fato de ser temporário? Isso é um problema? Não, é bom. As pessoas entendem errado. O fato, porque assim, existe o produto que é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é definitivo. Certo. Só que ele é uma bomba relógio no seu organismo. Uma vez que você coloca, pode dar problema em qualquer momento da sua vida. E, por exemplo, a Andressa Urach, o caso dela que ela colocou na perna foi hidrogel e PMMA, mas o que deu zebra foi o PMMA. Entendi. Aí o que acontece? Quando ele começa a dar algum tipo de infecção, alguma intercorrência, tem que tirar e fazer uma cirurgia para tirar. Então, por exemplo, eu faço uma mandíbula em alguém com PMMA, se daqui a 5, 10 anos começa a dar problema, tem que tirar um pedaço da mandíbula, Nossa. além do PMMA. Então, por isso que a gente fala que o ácido hialurônico, ele não é permanente, ele é temporário, mas ele é muito mais seguro, entendeu? A gente consegue, além dele ser biocompatível com o nosso organismo. Então, ele pode ser removido a qualquer momento que o paciente quiser. Se tiver uma intercorrência, né, como eu falei, isquemia, necrose, dá para tirar também. E depois de um tempo, apesar que assim, Thaís, tem vários casos de pacientes que fizeram preenchimento e que nunca voltaram totalmente ao que era antes. Sabe? Apesar de na bula o produto, o ácido hialurônico, falar que tem uma duração X, na prática a gente vê que muitos casos não volta 100% ao que era antes. Aí é sempre bom ter uma foto do antes, porque tem paciente também que esquece de como era antes, tem isso. Olha. Aliás, muitos. Porque, por exemplo, faz o preenchimento, aí passa um mês, ele aceita aquela imagem como a dele e esquece como era antes. E me manda foto, doutor, já saiu meu preenchimento. Aí fala, não, querido, olha aqui. Aí eu mostro, tem que ter foto do antes, até para respaldo. Para ele não achar que durou pouco, sabe assim? Cara, mas isso fala muito sobre você também, porque você podia dizer simplesmente, realmente, volta aqui. Ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ah, sim, exatamente. Olha, sua resposta fala muito sobre o seu caráter. Olha que louco. Vou chorar hoje. Não, é sério. Você me falou com tanta naturalidade que eu já quero, de repente, né? Então, mas eu acho assim, no meu consultório, trabalham eu, o Thiago, e tinha a Adriana e o Rai também, mas agora tá mais eu e o Thiago lá no consultório. E eu acho que um diferencial, assim, nosso, não é diferencial, mas uma qualidade nossa, é que a gente é muito sincero. Então a gente fala muito não no consultório, Nossa. muito. Paciente que não precisa, paciente que tem um lábio já bonito, volumoso, fala, quero bocão. Aí você fala, não. Além do que, se eu fizer, no caso desse, se eu aumentar um lábio de uma pessoa que tem um lábio já volumoso e ficar feio, além de ser antiético, suja a minha imagem profissional. Né? Depois, quem que fez? Foi Diogo. Com certeza. E tem paciente que ainda acha bonito, Sim. que é o exagero. Sai mostrando, sabe assim? Sim, e ainda marca. Ainda marca. Nossa, vou até contar que teve uma paciente minha, um tempo atrás, que o preenchimento labial incha no primeiro dia. Aliás, é por isso que a Anitta, a Luísa Sonza, quando elas fizeram preenchimento e postaram, e todo mundo assustou, aquelas bocas lá, boca de pato, porque elas postaram no dia. E no dia fica inchado mesmo. Então, assim, foi erro delas. Entendi. Elas deviam ter esperado uns 2, 3 dias para postar. Mas já aconteceu comigo isso também. A paciente fez, ficou mega inchado, ainda estava com anestesia, que a gente dá anestesia intraoral, que é de dentista, que deixa a boca torta
Então você imagina. Aí a pessoa me posta, fala, me marca, arrasou, doutor Diogo. Eu falei, ai, que não vergonha. Acontece muito isso. Mas enfim. Mas você não acha... A gente estava falando... Eu vou viajando, né? Não, Desculpa. mas não, deu tudo certo Acho que aqui. é o álcool. Suspende isso aqui. Deu tudo certo aqui. A gente seguiu o contexto e deu tudo bem. Mas você não acha que, tipo, esse procedimento, no geral, a harmonização facial, não criou uma legião de caras iguais? Então, para rosto masculino, você está E falando. tem isso, cara, e feminino também. Tem hora que eu olho as meninas, principalmente as blogueiras. Eu gosto de várias meninas que fazem... Não várias blogueiras, que é até de bobagem, entendeu? Eu curto e eu acompanho. E essas meninas, todas têm a mesma cara. Pode ser o que muda, às vezes é uma loira e outra morena, mas a cara é igual, entendeu? Então, é um pouco de falta... na minha opinião, falta de senso do profissional. Porque assim, a gente tem que tentar manter a identidade da pessoa, né? Não Você percebe assim, eu não vou falar o nome aqui, mas tem blogueira super bombada, que a boca dela é igual à boca da outra que também é bombada. É de Ribeirão? Não, depois a gente fala. Pode contar então. Não vou falar não. Tá. Não, mas assim, é porque, igual você falou, não é que é modinha, mas é porque ficou muito mais acessível por causa daquilo que eu falei anteriormente. Porque antigamente era só os médicos que faziam, hoje em dia tem uma gama de profissionais que fazem. Então, imagina a blogueira que vive de imagem, todas querem fazer. E todas têm parceria. E todas repetem. Porque daí vai acabar fazendo. E o profissional só tem que tomar cuidado para não tirar os traços da pessoa também, sabe? Para não transformar ela numa outra pessoa que ela não é. Cara, eu peguei alguns ganchos aqui da sua profissão. A gente falou que ia falar mais de você, a gente já entrou no negócio, né? E que eu acho que já dá pra gente ter uma noção ou uma orientação para quem tá entrando no mercado agora. Porque qual que é a ideia, né? A gente deixar sempre um legado. A ideia desse podcast, assim, falando claramente, é Thaís de ser. A minha essência de negócio é deixar um legado. Então você não tá aqui à toa só pra gente dar risada e tomar cerveja. Saiba disso. Tá. Se a gente fosse pensar em deixar uma orientação para um cara que está entrando no mercado agora, para um profissional novo, eu acho que você já trouxe algumas respostas em termos de caráter, em termos de profissionalismo, no sentido de, poxa, você é um cara super novo, né? Você tem 31 anos, né? 31. Super novo e você já tem muita ética profissional. Isso se aprende na faculdade? Tem uma aula de ética? Qual que é a orientação que você recebeu para que você use tudo isso que você está me falando no teu dia a dia? Eu acho, assim, que dica eu daria para alguém que está começando, né? Nunca ache que você já sabe tudo, que você já é o fodão. Tem muita gente, no Instagram que coloca assim, referência em tal coisa. E a pessoa fez um curso, e eu conheço, a pessoa fez um curso na vida, acabou de fazer um curso, coloca lá, pioneira na harmonização facial, o ego da pessoa. E depois não faz mais curso nenhum, já acha que sabe tudo e sai dando curso, inclusive. Então, assim, nunca tenha um bom controle do seu ego, sabe? Tenha um pé no chão. Saiba exatamente quem você é, nem para mais, nem para menos. Bom, eu digo que essa dica serve para qualquer profissão, para qualquer área. Sim, porque se você achar que você já sabe tudo, você começa a tratar os pacientes assim, sabe? Tipo, é mais um paciente, eu sei fazer... Linha de produção, né? Linha de produção, exatamente. E outra, existe, assim, qualquer área também eu acredito que seja assim, mas as coisas hoje em dia são muito líquidas, né? Então, assim, transformam muito rápido. Sim. Então, você tem que estar sempre se atualizando. Não é um curso só que você vai fazer que vai te tornar um professor de harmonização. Você tem que fazer curso sempre. Por exemplo, eu dou curso, mas eu estou sempre fazendo cursos também, sendo aluno também. Não é porque eu sou professor que eu falo, não vou fazer mais curso porque eu sou professor, já sei das coisas. Não. Faz todo sentido. Você tem que estar sempre se atualizando. Por exemplo, isso, assim, tem profissionais mais velhos, pode reparar. Médico, dentista, que eles são muito bons, às vezes, assim, de prática, só que eles não se atualizam. Então, às vezes, você pega, assim, um profissional mais novo, que acabou de sair da faculdade, que vai te tratar melhor e com técnicas mais novas, que está mais atualizado, com mais vontade, sabe? Do que um profissional mais velho que já está ensimesmado.
Então, assim, eu acho que a gente nunca pode se tornar esse profissional assim que fala que já sei de tudo, já sou fodão, já estou pronto, não precisa fazer mais curso nenhum. Não, sempre vá em congresso, sempre vá em curso, sempre se atualize. Eu fui em um, por exemplo, agora, recentemente em BH, um congresso, e 90% das palestras assim que eu assisti lá eram de coisas que eu já sabia. Então, assim, eu assistia as palestras e falava, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Mas, de qualquer forma, eu acho válido. Porque você sempre pega uma e você está reforçando o é. aprendizado também, né? E os 10% de que eu não sabia, nossa, é uma preciosidade, entendeu? De coisas novas, atuais. Então, uma dica que eu daria para quem está começando é controle muito bem seu ego, nunca ache que você é o cara fodão. É por isso que ele chegou aqui falando que ele era foda. Só ele controla o ego. Nossa, ó, se você me perguntar assim, o que me tira do sério de Instagram, é essa coisa. Sou referência referência mundial, eu já vi no Instagram, gente. Mundial, só se for Madonna, né? Porque a única referência mundial, assim, Michael Jackson. Porque o resto, o cara fez um curso, a referência mundial em harmonização. Gente, se a gente ridículo. der um pouquinho mais de cerveja pra ele fala o nome, gente. Não. Enche o copo aqui. Tem um lugar lá no Rio de Janeiro que eles fizeram tipo assim, os imortais da profissão. Então, tem os imortais da biomedicina, os imortais da odontologia. Imortais? Vê se pode. É um ego, assim, que eu não sei medir. Imortais. E ainda estou sabendo... Não vou falar isso. Vai, fala. Toma mais As um pessoas bolinho, pagam para isso. Ela paga, aí ela se torna uma imortal, aí chamam ela pro evento. Mas isso aí aí ela fala, fui convidada, estou muito honrada. Ela pagou. Não, então eu descobri isso a duras penas quando eu... há uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a participar de uns eventos em São Paulo, assim, muito mega power, sabe? Eu falava, nossa, eu ia com o pessoal, assim, eu não posso falar os nomes, cara. Prêmio Referência de São Paulo e tal. E eu falava, nossa, essa pessoa é maravilhosa, imagina como é que ela ganhou isso. Quando eu descobri que a pessoa tinha pago, 5, 10 mil reais, eu falava, gente, então, isso é ego total, porque eu preciso pagar pra receber eu não sei até que prêmio. ponto que isso vale como marketing. Não sei se as pessoas acreditam. O que você acha? Eu não sei. Eu acho. Sabe por que eu acho? Porque eu acreditei. Então. Você entendeu? Que nem assim, você sabe por dentro que é uma mentira. Eu descobri que era uma mentira. Mas eu acho que pra muita gente é uma novidade. Tipo, você vai num consultório, você vai num espaço, independente do que a pessoa faça, tem lá um troféu. De que ela ganhou tal coisa. Você não questiona de que aquele prêmio foi comprado. Você então, acho acha que vale como marketing. Lógico que vale. Por exemplo, tem um curso também em Harvard de harmonização facial. Só que assim, o professor que vai lá dar um curso, ele não é que ele é convidado da Harvard, ele aluga uma sala de aula em Harvard, paga caríssimo, e os alunos aqui vão para lá, pagam caro, mas é um dia de aula, ainda é aula assim, teórica. Só o espaço que é Harvard. É em Harvard, só que é um dia de aula teórica, não é que ele fez a faculdade em Harvard. E aí os profissionais colocam no Instagram, sabe? Harvard School, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, eu acho que vale como marketing, vale. Só que o problema é se a pessoa acreditar naquela própria mentira, né? Aí ela já tem que ir no psiquiatra urgente. Não sei. É muito ego. Então, assim, resumindo, a dica é essa. Nunca cuidado com o ego. Boa. Pensando em marketing, sinceramente, eu não vejo nada de errado. Eu não vejo nada de errado. Eu acho que o cara ele pode fazer o que ele quiser. Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, se isso é válido para ele. Mas entrega isso que você está prometendo. Sim, Eu acho que o maior marketing, o que valida o marketing é o cliente. Sim. Então você pode dizer o que você quiser. Entendeu? Você pode falar o que você quiser, você pode plantar o que você quiser, você pode pôr o que você quiser na sua parede, entendeu? Pois é isso que eu te falei anteriormente. Você tem que ver quem que é o profissional. Exato. Não é tanto assim o que está escrito. Agora, voltando então sobre isso, se você, ao invés de você falar para o profissional, você falando com o cliente, de que forma um cliente deve procurar um profissional de harmonização facial ou que seja um cara especializado em beleza?
Olha, eu veria muito bem as fotos. Beleza invasiva, né? As fotos de pacientes, tipo, antes e depois, essas fotos, querendo ou não, validam um pouco, mostram o que o paciente faz. Valida muito, porque assim, ó, tem uma pessoa, a dona Beatriz, ela fuçou no seu Instagram ontem e começou a falar tudo que você fazia, ela já começou a falar tudo que ela precisava fazer. Eu falei, nasce de novo. Nasce de novo, né, irmã? Deve estar aqui. Falei, nasce de novo. Essas fotos de antes e depois, elas representam o que o profissional fez, desde que o profissional também não edite. Tem isso também, tá? Mas tem outro dia a gente fala sobre isso. Nossa! Então, assim, você tem que ver as fotos, ver os depoimentos de paciente. Tudo isso tem que levar em consideração. Eu não acho tão importante, como eu falei anteriormente, assim, a profissão em si. Se é médico, se é biomédico, se é o que for. Que tem biomédico que é melhor do que dermatologista, assim, tratamento de pele. O Thiago, por exemplo, meu namorado, ele dá uma aula sobre peeling aqui que tem dermato que não conhece, sabe? Metade do que ele sabe. Então, assim, porque tem profissional que estuda por conta própria também, que gosta de estudar do tema, né? Então, assim, eu veria o quê? As fotos, como que o profissional se porta, conheça o profissional, marque uma consulta de avaliação, converse, vê se tem o feeling, né, com o profissional, sinta a energia, veja se o profissional tem um contato direto com o paciente, eu acho isso importante também. Porque, por exemplo, tem profissionais que passam contato de secretária, aí você fala com a secretária, ela te passa para uma outra secretária e você nunca fala direto com o profissional. E para harmonização, eu acho importante você ter um contato direto com o profissional, porque você pode querer tirar uma dúvida, né? Doutor, é normal ter uma bolinha aqui no meu lábio? Aí você vai falar com a secretária, ela vai, sabe? Ela nem vai saber, né? Ela não vai saber. Então, eu acho importante ter um contato direto com o profissional. E agora, sobre as fotos que eu estava falando, de antes e depois, elas são muito boas para você ter uma noção do trabalho do profissional. Tem profissional, por exemplo, que gosta de fazer coisas mais exageradas. Por exemplo, uma mandíbula muito grande, muito quadrada e tal. E, então, você consegue perceber se o profissional pelas fotos que ele posta, se ele gosta. Porque, assim, a visão do que é belo varia também de cada um, né? Tem profissional que acha bonito uma mandíbula muito quadrada e faz isso nos pacientes, muito exagero. Mas tem na minha cabeça, assim, ó, a questão do belo é totalmente relativo e tende muito mais para aquilo que é harmonioso. É isso. Então, na minha cabeça, o profissional que cuida disso, ele não tem nem a necessidade, ou talvez assim, o perfil de dizer é bonito ou feio, mas sim se é harmonioso. Para aquele rosto, né? Para aquele rosto. Então, necessariamente, o gosto dele não devia Não devia. Não devia mesmo, né? Porque mas tem, né? a gente está falando de harmonia facial, de fato. Sim. O que eu entendo é o seguinte, qual é o teu lado mais bonito? Quando eu comecei a ver as questões sobre algumas coisas sobre a harmonização facial, o que eu tinha entendido era, qual é o teu melhor lado? Então a gente vai chegar mais próximo do teu melhor lado. Entendi. Eu entendi que era isso que era feito, então, ou seja, chega-se mais próximo de uma harmonia facial. Aí eu vi também alguns vídeos que mostravam que tipo, não faz sentido também, entendeu? Porque às vezes você tem que arrumar os dois lados e tal. A simetria é muito difícil. Simetria, assim, é um lado igual do outro. Isso Ninguém é simétrico. Tanto que se você pegar uma foto de um galã, do Cauã Raymond, sei lá, e colocar no aplicativo que deixa o rosto dele simétrico, ele fica feio. Então, assim, quando a gente fica 100% simétrico, a gente fica esquisito. Não é legal. É por isso que eu te falei, que depois eu vi que não tinha nada a ver, né? Mas só voltando na foto ainda do antes e depois, uma coisa que eu acho interessante a gente falar é assim, que cada paciente... Qual que é o problema de foto de antes e depois pro profissional? Agora falando como profissional. A gente sempre posta as fotos daqueles casos mais instagramáveis. Então, assim, dos casos que ficaram mais bonitos, lógico. Que deu mais diferença. Que deu mais diferença. Tanto que tem paciente que me cobra, até fala, por que você não postou minha foto? Você não gostou? Eu falo, não é que eu não gostei, é porque, assim, ficou bom, mas não ficou aquela... É difícil até falar para o paciente isso. Mas é que o Instagram pede uma coisa, assim, que seja uma transformação. Sim. Sabe, para ter mais like e tudo mais. E agora, o que é o problema? O paciente chega, às vezes, e fala, doutor, eu quero igual o da foto que o senhor postou.
E não tem como ser 100% igual, porque cada um é de um jeito. Cada estrutura anatômica é de um jeito, pede uma quantidade diferente. Então, é difícil ter falar isso para o paciente, né? Porque como está no seu Instagram, ele entende que aquilo lá é como se fosse um produto que você está vendendo como profissional e ele quer igual. Só que é muito difícil você chegar, por exemplo, um paciente que tem um rosto mais redondo, mais gordinho, é difícil deixar o rosto quadrado, definidinho. Claro, sabe? porque faz sentido porque você está colocando mais produtos, está colocando mais massa, mais... Exato, né? Exato. E o produto vai embaixo da gordura, então ele não vai ficar tão quadradinho, ele vai ficar mais arredondado, então não vai ficar igual. Então, assim, essa percepção das fotos, a gente tem que sempre, respondendo agora a pergunta dela, olhar as fotos, mas entender também essa questão junto com o profissional. Então, faça uma consulta, agende uma consulta de avaliação, de preferência presencial, converse com o profissional e assim você vai entender se vale para você ou não. Mas agora, sobre a bio do Instagram, eu acho que não se leve muito em conta não. Se fez Harvard porque é mentira, se ganhou prêmio porque é mentira, enfim, é tudo mentira, gente. Conversa com o profissional. Muito, muito bom. E olhando se a gente fosse pensar assim, pelo que eu entendi também, a parte do pré, né? Da conversa prévia, não sei como que a gente pode dizer, anamnese, não sei como é que se trata isso. Ela é importante para os dois lados, tanto para o profissional, certo? Quanto para o paciente. Você consegue ter a percepção hoje do que é necessidade real? Do que puxa, você falou no início que você diz vários nãos, né? Que vocês falam vários nãos porque vocês são muito sinceros e tudo mais. Então eu imagino que essa percepção vocês consigam ter, mas isso é durante a primeira consulta? Como é que você consegue sacar hoje que é um caso de necessidade? Tipo, poxa, para mim autoestima, eu não digo assim, ninguém precisa mudar. Se a gente for falar assim, o plano de Deus é perfeito, ninguém precisa fazer. Mas, para mim, a autoestima, para o meu bom desempenho profissional é importante para mim e eu quero fazer. Beleza, é uma necessidade identificada. Ou não, eu quero fazer porque minha vizinha fez, ou eu quero fazer porque eu vi na televisão. Existem alguns dados hoje que são bem objetivos. Então, assim, existe métrica também na harmonização facial, existem dados concretos. Por exemplo, você tem a regra dos quintos, a regra dos... Só para você ter uma noção. Tá. Por exemplo, a regra dos terços, o que é isso? Da linha do cabelo até a glabela, que é no meio da sobrancelha, deve ser mais ou menos a distância da glabela até a espinha nasal, que é aqui embaixo do nariz. E aqui, da espinha nasal até o aumento. Então, essa proporção tem que estar equilibrada. Certo. Então, existem algumas regrinhas que ajudam a guiar o profissional. Boa. Então, se o paciente, por exemplo, já tem esses terços bem alinhados e o paciente pede para você que ele quer alongar mais o queixo, por exemplo, você já pode perceber que se ele já está simétrico, harmonioso, talvez ele não precise. Você explica para o paciente, olha, pelas regras dos terços, você já está bem harmonizado, bem harmônico. Se você colocar mais queixo, você vai sair dessa proporção. Então, você vai ficar mais desarmônico. Então, graças a Deus, existem alguns parâmetros que nos ajudam também. E aí você pode começar a perceber essa questão dos transtornos também. Paciente que nunca está satisfeito, por exemplo. Paciente que já chega no consultório falando, doutor, eu fiz 5 rinoplastias no meu nariz, entendi. Já fiz 10 botox e não estou satisfeito, E você olha, já é aquele rosto que já está super preenchido. Então, assim, isso tudo leva a gente a falar não para o paciente. Falar, não é assim, a gente tem toda uma técnica para você falar que não vai aceitar trabalhar com aquele paciente, né? Não é só falar não vou fazer, mas de conversar com o paciente. Existem pacientes, por exemplo, que eu e o Thiago, no caso, né, no consultório, ele pede para fazer um preenchimento que não precisa, por exemplo. Por exemplo, ele pede para fazer o nariz e a gente olha para o nariz já está perfeito, já está empinadinho, está bonito e que se a gente mexer vai piorar, por exemplo. A gente, às vezes, sugere outros procedimentos, por exemplo, vamos fazer um peeling, então, para melhorar a sua pele? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque assim não vai mudar a estrutura, mas já vai dar para ele uma melhorar. diferença. Entendeu?
Então a gente tenta sair por outros caminhos, o paciente aceita geralmente, melhora realmente, mas assim, em alguns casos, o certo mesmo seria encaminhar para um psicólogo, um terapeuta. Na faculdade a gente fazia isso. Na faculdade tinha paciente, por exemplo, que tinha muita ansiedade, que rangia dente, ou existe uma síndrome que chama síndrome da ardência bucal. Nunca vou esquecer disso. Eu tinha uma paciente na faculdade que ela sentia a boca arder. A gente olhava a boca dela, não tinha nada de cárie, não tinha gengivite, a gengiva estava ótima, limpa, não tinha nada. Mas ela sentia arder. Arder muito ainda, inclusive. Aí, e na faculdade tinha psicólogo lá, né? Então, a gente encaminhava para o psicólogo, porque era uma questão psicológica da paciente. Então, assim, é difícil você hoje encaminhar um paciente para um psicólogo. Tipo, ele foi fazer uma consulta de avaliação e saiu encaminhado para um psicólogo. Ele acha chato, ele acha horrível. Mas tem alguns casos que o certo seria, porque é um transtorno da pessoa, né? Já aconteceu da cliente não aceitar? Por exemplo, não, eu não quero fazer um peeling, eu quero de fato fazer isso. Ah, sim, já aconteceu várias vezes. Então, hoje em dia a gente prefere não fazer e a gente até perde paciente por conta disso. Assume isso, né? A gente assume isso, é. No caso, lá no consultório, o Thiago, ele é melhor disso do que eu, para falar não. Porque eu... Sabe? Eu tô imaginando você. O Thiago é a Dona Hermínia. Sabe a Dona Hermínia? Ele é a Dona Hermínia. Mas enfim, ele sabe, ele é mais sincero, assim, ele dá o choque de realidade. Aqui também. Ele dá choque de realidade nas pessoas. Mas é importante, assim, a gente alinhar com o paciente, falar que se fizer mais vai ficar feio. Tem que ter as fotos para mostrar. Foto é excelente, assim, não tem coisa melhor do que foto. Para explicar para o paciente, sabe? Então a gente tira foto, passa para o computador, vê, mostra os alinhamentos. Tem vários programas de computador também que ajudam a mostrar a proporção e tudo mais. Fica mais nítido para o paciente. Não, eu ri porque assim, vou falar agora os bastidores, né? Tava em você, eu pus a mão no olho aqui, tinha um negócio aqui, pareceu eu, cara, o Elber. Não era pra aparecer essa hora, o Elber. E esse negócio de ficar me vendo ali, tá me atrapalhando, tô brincando. Tá ótimo, gostei. Olha, e existe uma coisa aqui, também... Né, estamos ali, a vaidade. Gente, a vaidade é uma coisa muito louca. Sim, muito existe louca. uma cobrança do profissional. Sabe que você tirou da minha cabeça essa pergunta? Tipo, cara, você tem que estar sempre isso é muito impecável para poder fazer... isso é complicado. Tipo... Essa é uma pergunta que eu tinha. O Elber? O Elber, isso é complicadíssimo, porque assim, olha... se você vai contratar um personal trainer, é muito preconceito que existe, porque você vai provavelmente querer um que seja sarado, ou que tenha um corpo bonito. Nem sempre o que é sarado e bonito é o que tem maior conhecimento, né? Mas você acaba se sujeitando porque você pensa, mas ele não está pondo em prática o que ele ensina, então não deve ser bom. Então a gente tem que ser um símbolo, uma referência. Então assim, não é que eu tenho que ser 100% perfeito, bonitão, tal. Mas eu tenho que estar sempre alinhadinho, sabe? Porque a imagem conta bastante. E isso eu tenho que trabalhar. É trabalhoso. Porque assim, mas, psicológico, sabe? Eu super entendo, mas eu acho que você está dentro do padrão. Obrigado. Eu, assim, eu estou super dentro do padrão. Se eu fosse pensar em fazer alguma coisa, eu super estaria confortável nesse sentido, entendeu? Lídia, ela quer me roubar, você viu, né? Você tá com ciúmes, não? Que a Lídia agora é meu novo crush. Você tira o olho do meu macho. Gente! Vai ter que editar esse podcast? Tá muito louco esse podcast. Não tem edição não. Ai, Jesus amado, virou um negócio louco aqui. Virou um negócio louco aqui. É bebida. Desculpa, bebida. Thaís. Imagina. Eu falei que eu era sincerão. O Thiago, então, que tá falando aqui, que é o Thiago, não tem sobrenome aqui, gente. Tem a foto? Não tem. É o Thiago, meu namorado. Então você, Thiago. Muito bom. Ele tá fazendo vários comentários aqui, viu? O Thiago Moura também, é verdade. Deixa eu fazer alguns comentários da galera. A Bia tá maluca Thiago, aqui, eu já falei que o Wesley é meu crush. Não, mas eu não tinha falado, a gente não tinha falado isso ao vivo. Não tem problema. Não tem problema? Não. Você sabe que eu vou cortar exatamente essa parte, né? Não, relaxa. Tá. Então tá bom. A Bia fez uma pergunta que eu acho que tá grande aqui, deve ser legal.
Agora, sério, gosto muito do que tenho, não tenho vontade de mexer no rosto, mesmo que eu precise, kkkk. Aqui já tem tanta beleza que se melhorar, aí ó, autoestima lá em cima. Meta de vida, né? Meta de vida. Vou ter que andar de burca porque... Senão vou ter muitos fãs, tipo, tá dizendo que ela vai ter que se esconder se ela mexer. Beatriz, ensina a gente. Ensina a gente, é isso mesmo. Ó, tá dizendo o seguinte, seu trabalho é incrível. Tem muito amor envolvido em fazer tudo de forma minuciosa. Realmente. Eu acho que me surpreendeu o requinte dos detalhes que você trouxe para toda a análise, para todo o processo, que eu acho que é muito... Eu acho que até um serviço à parte que você presta para os seus colegas, independente da área que eles se formaram, né? Sobre o procedimento em si. O procedimento de harmonização facial em si, porque não é um só, né? Também tem isso, né? Não é uma coisa só que é feita para chegar numa harmonização facial. De entender, de mostrar que existe todo esse pré. Porque às vezes as pessoas não têm noção. Eu mesma eu vivo no mercado da beleza. A galera que eu tenho mais contatos é a galera de salão de beleza, não necessariamente de clínica estética ou de consultórios odontológico que prestam esse tipo de serviço, então o meu conhecimento é nulo sobre o que a gente está falando agora e faz total sentido mostrar não só para o paciente quanto pro... Eu acho que assim, tá os professores assim, tá vendo, é isso aí mesmo, é assim que a gente trabalha, poxa vida, a gente olha a saúde, não é só beleza e tal, então faz total sentido o requinte de detalhes que você trouxe pra gente. Fantástico. No teu dia a dia, como é que é? Assim, você é essa pessoa, tipo, divertida? Como é que é? Eu tô 100% eu aqui. 100% Sim. Você? Pode ser a cerveja? Pode ser a cerveja. Né, que causa isso na gente. A Thaís, ela é malandra, né? Gente, ela total. dá cerveja, como assim? Meu A gente filho, se eu solta. descobri que isso era pra mim. Hã? Isso aqui é antídoto pra mim. Entendi. Entendeu? Tipo, assim, mas tem um limite. Se eu passar muito do limite, eu começo a falar enrolado, as palavras já não bate mais. Fala em espanhol, entendi. De habla espanhol e qualquer Então, assim, tem um certo momento, mas eu sinto que deixa o papo mais legal, cara. Com certeza, a gente fica mais relaxado. Deixa o papo muito mais legal. Eu senti então isso também. Ô, Thaís. Diga-me. Por exemplo, você já trabalhou com consultório de harmonização alguma vez? Nunca peguei nenhum. Mas você quer entender o quê? A parte mais de gerencial? Entendi. Nunca trabalhei, mas o que eu entendo? Que quando a gente fala de pessoas, né, o que a gente vive aqui hoje, o podcast em si, ele só existe porque eu amo muito gente. Entendeu? Eu não sou médica, não tenho nenhuma formação, mas eu amo muito a natureza humana. Eu sei que cada pessoa é um ser único. Eu trabalho há mais de 15 anos liderando pessoas. Eu trabalhei mais de 15 anos no mercado de negócios liderando pessoas. Eu saí de empresas multinacionais. Então, assim, ó, eu já prestei serviço para Uber, Uber Empresas mesmo. Já dirigi também, tá? Maluca, já fiz isso também. Atento, eu atendi SAP, eu atendi Intel, já tive equipes dentro dessas empresas liderando pessoas para vendas. E então, assim, o que eu entendi com a minha experiência? Que quando a gente faz negócio, não importa o negócio, pessoas são pessoas, entendeu? Aí foi aí que eu me decidi ir para o mercado da beleza, porque eu sempre gostei de maquiagem, porque eu sempre vi a necessidade de ter esse tipo de serviço dentro do mercado da beleza. E é real, né? Sim. A gente vê que o dono de salão hoje, ele é dono do salão porque ele era um bom profissional do cabelo. Não necessariamente porque ele estruturou o negócio dele para ser o dono do salão. Então a gente consegue enxergar empresas que se destacam, que ficam grandes porque o cara era gestor real, né? Ou porque o cara contratou alguém para ser, porque ele não era. Então a gente enxerga isso hoje. Por isso que hoje eu não vejo assim, tipo, distinção ou alguma coisa seja um desafio para mim, porque eu acho que pessoas são pessoas. Legal. Como que você vê, por exemplo, a experiência do cliente? Que eu sei que você falou isso no podcast. Dentro da minha área, como que você acha que eu poderia trabalhar? Que bonitinho, ele tá pedindo consultoria ao vivo, gente. Você acha que eu sou bobo? Já aqui, ó. Bom, a gente pode pensar, vamos ver, você já falou bastante coisa sobre o que a sua empresa entrega, né? Da forma que entrega, eu acho que todo esse momento, o início, meio e fim, é a experiência do cliente. Quando você fala de marketing, quando você fala de
pessoas, tudo que você faz desde o primeiro contato, e eu te digo, não é nem o contato direto, é o contato indireto, já fala sobre a experiência que você entrega. Tá? Na harmonização facial, o que você está contando agora já é uma grande informação para começar a iniciar o processo de experiência do cliente dentro do seu espaço. Você já está dando gatilhos de que é legal estar no teu espaço, que é diferente o teu espaço para que a cliente chegue até lá. Eu achei legal, só cortando, mas você falou num podcast sobre o marketing, que eu achei muito legal você falar isso. Que o marketing não é só Instagram. De jeito nenhum. É tudo. É desde a hora que o paciente chega, que ele abre a porta. Então, isso eu levei muito em conta lá no meu consultório. Tipo, eu queria que fosse um ambiente encantador na sala de espera. Perfeito. Para o paciente entrar e ficar, uau, que bonito, porque é onde ele vai ficar mais tempo, às vezes, me esperando, depois do procedimento eu deixo ele lá. Então, ele vai ficar olhando e vai ficar encantado. Achei muito legal você falar isso. Que o marketing é tudo, é postura, é roupa que eu estou usando, é como eu falo, como eu ajo. Né? É exatamente isso. Eu acho que quando você pensa em experiência, eu acho que virou muita moda falar sobre a experiência do cliente e não exercer de fato a experiência do cliente, tá? Se eu tivesse que dar uma dica para você ou para uma pessoa rapidinho de como cuidar da experiência do cliente, seja em qualquer negócio, cuide dos detalhes. Entende? Não pensa tanto no grande. Às vezes a gente não tem grana para fazer uma parede diferentona, gastar 5 mil reais na estética de uma sala, mas você tem 5 minutos para sentar do lado da cliente e conversar com ela sobre assuntos aleatórios. Você entende? Então, às vezes, a experiência do cliente ela é muito mais barata do que as pessoas supõem, entendeu? Sim, é verdade. É muito mais barata. Aqui é um espaço que eu vejo acontecer, aqui no Alexandre Lima, eu vejo acontecer muitos exemplos de experiência do cliente, assim, do nada. Imagina, às vezes eu tô aqui na recepção, esperando o Éder pra gente fazer um negócio, aí chega uma cliente, o Éder já, oi meu amor, tudo bem, não sei o que, ele conversou 2 minutos com a cliente, só que ele não só conversou, ele levou ela até a profissional que ela ia ser atendida, já pediu, ele não fala pra ela assim, tipo, você quer um café ou uma água, não sei o que, ele, já vou lá pegar teu café, não sei o que. Já sabe o que o paciente quer. De um jeito que você fala assim, como eu não volto aqui toda semana? Entendeu? Como eu não volto aqui toda semana? Olha. Então, assim, experiência do cliente, ela é barata em termos financeiros, mas ela é preciosa a nível humano. Nossa. Entendeu? É nisso. Eu vou te dar uma dica. Tem um vídeo que eu sempre passo para os meus clientes quando eu entro num espaço e que eu digo qual é o meu objetivo dentro daquele espaço. O meu papel é trazer rentabilidade, aumentar lucros para o negócio com base em pessoas, porque o meu know-how é pessoas. Então, o meu know-how não é mexer no financeiro do cara, não é lá, vamos buscar estratégias de finanças, não é nada disso. O meu know-how é entender como é que está a equipe e de que forma a gente pode melhorar a experiência da equipe para garantir a melhor experiência para o cliente. Cultura. Profissional infeliz não trabalha bem. Simples assim, não importa qual seja a sua cultura, você entende? A cultura que você estabelecer, obviamente tem que ser a que você vai vender para os seus profissionais, mas o que é necessário é que ele esteja feliz. Profissional feliz não trabalha bem. Exatamente. Oi, não trabalha bem? Profissional infeliz não trabalha bem. Reformulando a frase aí, não, né? Isso, tem um filósofo, chama Clóvis de Barros, já viu? Ele fala o seguinte, que ele fica passado, em outras palavras, né? Mas com happy hour. Ele fala assim, onde já se viu? Você trabalha a semana inteira numa empresa e tem 1 hora que é a hora feliz, que é a sexta-feira à noite, a hora que você sai do trabalho, é o happy hour. Onde já se viu? Porque tem que ser feliz o tempo todo no trabalho, né, teoricamente. A gente escolheu aquele trabalho e a gente tem que tentar ser feliz ali. E para entregar o melhor para o paciente, para o cliente, não é isso? Sim. E quando você fala, disso que você falou, eu achei muito interessante, da cultura também. De alinhar a cultura dos profissionais para entregar o melhor para o paciente. É que, por exemplo, no meu caso, são 2, eu, Thiago, o Rai, então são 3 pessoas, não é uma equipe grande. Então não sei como daria para alinhar, acho que é até mais fácil, né? Não, é assim, ó, se tem mais de uma pessoa, você já está num processo de desenvolvimento de cultura. É secretária também, desculpa. Você já está num processo de desenvolvimento de cultura. Vamos usar o meu negócio como exemplo? Raramente Cast.
Se a gente não está alinhado, somos dois. Não tem certo e não tem errado. A gente precisa ter alinhamento. Se a gente não está alinhado, não flui, entendeu? Porque cada um está puxando para um lado, cada um está olhando para um negócio, cada um está olhando para um lado, então não flui. Se você tem duas pessoas que olham para o mesmo caminho, que olham para o mesmo objetivo, que traçam as mesmas metas, cara, tudo funciona. E eu te digo o seguinte, que o que eu tô falando pode parecer, mas cada um tem os seus objetivos de vida. Mas o seu objetivo de vida, com o objetivo de vida do teu parceiro, do teu colaborador, ele pode sim se juntar para o objetivo de negócios da sua empresa, você está entendendo? Por exemplo, para eu fazer, eu até usei como exemplo, para eu construir o podcast, vamos pensar no meu negócio. Para eu construir o podcast, eu preciso do quê? De dinheiro, basicamente, né? Vamos pensar de grana, de investidor, de pessoas. É que meu negócio vai muito além, eu tenho pessoas, eu tenho uma série de coisas para agregar. Mas falando basicamente, para que isso aconteça, eu tenho que fazer que a minha empresa de consultoria funcione para ela me trazer rentabilidade, para eu poder fazer o meu sonho de lidar com pessoas, de conhecer pessoas, de conhecer perfil. Então não faz sentido eu olhar só para o meu sonho, que é o podcast, sem trabalhar o meu negócio. Então eu faço com que a visão do negócio, o sonho do negócio de consultoria seja interessante para mim, para a realização do meu sonho pessoal, que é o podcast. Olha. Você entendeu? Sim. E aí quando você é o eixo disso, qual é o seu papel como eixo disso? Vender isso para outras pessoas. Então a pessoa ela pode ter um sonho à parte, ela pode ter um sonho de se tornar o astronauta daqui a não sei quantos anos, mas ela tem que entender que vai fazer sentido daqui a um tempo se ela trabalhar o que é a necessidade dela para se tornar um astronauta no que ela tem hoje. Entendeu? Nossa. Então esse é o meu trabalho. É essa ideia de trazer as pessoas para dentro do propósito, porque não é diferente disso. Você tem que trazer para dentro do propósito, entendeu? Sim. E o que eu olho antes de qualquer profissional, antes de qualquer coisa? Quais são os valores, quais são os sonhos? Quando eu avalio um profissional para contratação, eu não avalio só a parte técnica. Se você quer saber, a parte técnica é a que menos me interessa. Se eu for pensar hoje numa manicure, né? Que eu se ela é ajudo, boa ou não... é a que menos me interessa, porque eu posso desenvolver isso. Agora eu preciso saber se ela tem família, eu preciso saber se ela tem sonhos, eu preciso saber o que ela pensa para o futuro, quais são os objetivos dela para daqui a um mês. Eu quero fazer um bico aqui porque eu estou indo viajar. Ela pode ser a melhor do mundo. Qual o objetivo? Por que eu devo contratá-la? Não vejo sentido. Entendeu? Eu amo essa parte, então se você me colocar pra falar, eu vou ficar falando aqui a vida inteira e eu não sou o eixo aqui, o eixo é você, meu bem. Você está super eixo, adorei. Entendeu? É isso aí. E deixa eu ver se tem galera. Galera, vocês não vão perguntar nada, não? Ô, dona Ana Kelly, a senhora chegou? Fala com a gente. Oi, Kelly. A gente tá falando aqui, assim, aleatoriamente, manda loucamente. Manda foto, Kelly, deixa eu te avaliar. Olha... Ana Kelly, manda foto, ele quer avaliar. É maluco. E aí, gente, falem alguma coisa, falem com a gente. Do que a gente já falou agora, de tudo que a gente já comentou, te ajudei com a parte de super. Te ajudei, assim, te dei alguns gatilhos. E cabe em qualquer profissão, né? Qualquer profissão. E tantos, número de funcionários também tanto faz. Tanto faz. Gente, e é muito difícil, né? Não é fácil, a gente pensa que é fácil. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Vamos lá. O Elber, que está longe da gente, fez uma pergunta. Você? Não, faz aí, ó. Gostei. Não, é para poder ver também. Olha obrigado. Só. Já teve algum resultado que você não gostou? De paciente você meu? Você mesma. Tipo assim, você fez... Já. Não, porque assim, às vezes a cliente amou, né? Não pro excesso, mas pro menos, sabe? Tipo, o paciente... Porque, por exemplo, para fazer uma mandíbula, você tem que pôr bastante produto. Mandíbula é aqui, tá, gente? Tá. Então, você tem que pôr uns 4 ml, tipo, 2 de cada lado. Só que é caro, não é tão barato. Entendi. E tem paciente que às vezes não tem condição. Fala, doutor, faz com 1 ml. Aí você coloca meio de cada lado. Não fica visível, sabe? Assim, fica muito sutil. Aí o paciente, tipo, não podia pagar mais e aí fica aquela situação. E você já fez alguma caridade nesse sentido? Já? Nossa, você já. Não vai sair daqui assim. Já fiz muita caridade, muito, principalmente no começo da profissão, né? No começo da profissão eu fazia, tipo, parcerias com blogueiro, coisa assim do tipo.
E então eu fazia muita coisa de graça para ter o antes e depois, para poder me divulgar. Então foi válido no começo isso, sabe? Me destacou, trouxe paciente. Hoje, assim, estou num conforto de dizer que eu não preciso desse tipo de marketing, sabe? Até porque Mas olha só eu já bem. caí muita cilada nesse Então, sentido. Mas eu perguntei assim, ó, uma coisa é você fazer esse trabalho por marketing. Você entende que a visão é outra? Ah, sim. Você não fez assim, tipo, caridade você olhou pra total, caridade, não. assim, olhou pra cara da Thaís. Ah, entendi. Muito. De repente, vai que, né? Olhou pra cara da Thaís e falou, coitada Não, dessa menina, eu fazia deixa ela muito isso resolvida. quando eu trabalhava com dentes. Aí eu fazia. Porque saúde Não, real, e porque né? não tem gasto. Assim, por exemplo, você vai fazer tá. uma limpeza num dente, o dentista não tem muito gasto. Entendi. Passa um ultrassom no dente para tirar uma mancha, essas coisas. Eu já fiz muito isso de graça. Tipo fumante, por exemplo, que tem muita mancha de dente. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô aqui, ó, que eu tô com medo de me mexer muito, porque eu acho que ele de repente tá olhando a minha cara. Entendeu? Eu não quero rir muito pra ele não ver meus dentes amarelos. Ai, tem até Tá uma super frase. complicado aqui, Eu pareço gente. legal, mas eu faço botox mentalmente nas pessoas. Eu tô Sou eu. sentindo o que está acontecendo. Eu Não, tô sentindo o que está acontecendo. mas agora, com a harmonização é muito complicado, porque sim, eu vou ser bem sincero, Mas tem que 1 ser. ml de ácido hialurônico, pra mim, custa R$600, 1 ml, em média. Então, imagina, tipo, você vai dar 600 para 1 ml, aí tipo assim, e às vezes não vai dar diferença pra pessoa. Então é complicado. Ah, entendi. E o que acontece quando eu falei que eu já caí muito cilada? Por quê? Hoje em dia tem gente que acorda, tá lá dormindo, acorda e fala, vou ser influencer, vou comprar seguidor, aí compra lá 10 mil seguidor e põe que é influencer. E vai no meu Instagram, aceita parceria? Tipo assim, todo dia eu recebo, aceita parceria? Era outra pergunta que eu ia te fazer. Só que, Caraca. se eu fizer parceria, eu vou gastar um puta dinheiro, tipo uns 3 mil, 4 mil reais, pra atender um cara que não vai me dar retorno, que comprou seguidor. E que às vezes tem menos seguidor que eu ainda. Tem Não, e eu isso. te digo mais, às vezes ele até tem a mesma quantidade de seguidores, só que como ele não é nada... Não é engajado. Não tem engajamento. É, então. E eu às já vezes fiz... nem te interessa, porque às vezes o seguidor dele até é real, até é engajado, mas não é teu público. Não é meu público, exatamente. Esse negócio de público também é complicado, né? Porque, por exemplo, meu público hoje, como eu não sei porquê, Também mas tem assim... umas dicas aqui. Eu Depois aceito. a gente fala. Eu tô empolgando as perguntas aqui. Porque eu sempre atendi, desde o começo, eu sempre gostei muito de fazer preenchimento de mandíbula. Então, eu fiquei meio que visto como isso. E o público masculino pede muito isso, preenchimento de mandíbula. Eu faço tudo, faço lábio, faço nariz, faço tudo. E é uma coisa que eu gosto de fazer, porque é uma região mais segura, não tem tanto risco e dá uma diferença legal, fica mais masculino. Então, meu público hoje é todo masculino, de 20 a 40 anos de idade, LGBTQIA+, na maioria das Legal. vezes. Mas, assim, é difícil você mudar de público, né? Ou você ter mais de um público. É complicado. Sim. Porque quando eu posto Porque uma você foto... tem que mudar o que você está fazendo para Então, mas atender também o não sei público. até que ponto isso é meu interesse. Porque, Exatamente. assim, quando eu posto uma foto de uma senhora, que nem eu postei uma foto de uma senhora lá que eu fiz papada, lipo de papada, que é uma cirurgia de tirar a gordura da papada, não sei o que, ficou perfeita. Não deu tanto engajamento quanto um homem que eu posto a mandíbula, porque o meu público é o... Então, mas exatamente aí, porque você está falando, você já construiu um público Uhum. que olha o seu trabalho de hoje, que é a mandíbula e um público mais mandíbula, masculino. mais masculino, certo? Uhum. Então, esse público ele já está dentro do teu nicho, dentro do teu Instagram, ele já está ali. Então, tudo que você entrega é como se você já estivesse entregando para quem tem fome, Sim, entendeu? exatamente. É um público que já está com fome, que então você só está dando para quem tem fome. A senhora da papada, ela não está ali, entendeu? Então, você teria que fazer o quê? Um investimento para buscar essa senhora fora. É um outro esforço, é uma outra parte do teu funil. É entendeu? complicado, É complicado, com certeza. Será que vale a pena? Eu fico pensando. É você que tem que saber. Porque, Tipo, por exemplo, tem alguns profissionais que fazem assim, eu sou, por exemplo, a doutora do nariz ponta fina, que é uma doutora que tem uma técnica lá que faz nariz ponta fina. E todo mundo vai nela, porque, tipo assim, eles veem que ela é a melhor em fazer o nariz ponta fina. Então, eu não sei, será que seria melhor eu falar assim, eu sou o cara da mandíbula? Eu
acho. Tô abrindo meu coração aqui. Não, mas eu acho total, sabe? Porque eu tô super entendendo. Eu acho que é total. Ser mais específico, a única questão é se é isso real que você gosta. Você disse assim, ó, eu curto fazer tudo. Mas hoje, sem querer, por alguma razão, eu faço mandíbula. Beleza. Mas você curte fazer mandíbula? Você gosta que... Sim. Você curte que isso é teu nicho? Cara, só vai. Entendeu? Você não precisa mudar. Eu acho que se você não sente essa necessidade, diferente poxa, eu faço mandíbula, mas o meu sonho era fazer lábio, era fazer nariz. Não. Então, como é que eu faço pra mudar? Aí sim. Aí eu falo, não, vale o esforço. Mas se não é o caso, cara, só vai. Então, quando eu falei, eu faço tudo. Botox, lábio, nariz, tudo. Mas o que eu gosto mais é mandíbula. Ai, que maravilhoso. Eu tava até falando com um cabeleireiro, paciente meu esses dias. E ele falou assim, doutor Diogo, você faz lábio? Eu falei, faço, é que eu não posto tanto. Aí eu até falei pra ele, eu falei assim, sabe, o nome dele é Carlos. Eu falei, sabe, Carlos, quando você que é cabeleireiro, você não tem alguma coisa que você faz no cabelo, que você até faz, mas não é aquilo que você gosta, você faz, se precisar você faz, mas não é aquilo que você... que é prazeroso, ele fala, tem, sei lá, coloração. Eu falei, então, é isso, entendeu? Eu faço tudo, faço bem feito, faço o melhor que eu posso. Mas o que me toca mais é fazer preenchimento de mandíbula, de malar, contorno, é o que eu gosto mais. Cara, você tá no caminho certo, então você não tem nem que pensar em mudar porque já de tá nada. Meu nicho já ali certo, já tá masculino, definido, já tá maravilhoso. Aí é só fazer mais. Feminino também. Olha que trabalho legal. Sim. E antigamente a gente falava que o rosto mais quadrado era mais masculino. Então, assim, porque denotava, isso é machismo um pouco, né? Denotava mais força, mais virilidade. Então, se você vê os príncipes da Disney, os galãs de Hollywood, o super-homem, tudo com mandíbula quadrada. Você vai desenhar um cara poderoso, um herói, você faz a mandíbula quadrada. Só que hoje em dia está mudando já, entendeu? Então tem heroínas, eu não sou bom de heróis, mas tem uma aí super, não sei o que lá, que tem a mandíbula quadrada. A Angelina Jolie esses dias tem uma mandíbula quadrada. Então não tem mais essa de porque é masculino ou feminino. Mas que dá uma imagem de poder, isso o visagismo diz que sim. Que dá um empoderamento, tanto o malar quanto a mandíbula e o malar. O que você está rindo aí? Tô rindo do povo falando aqui. A Samira falou que você fez na Irmã por Caridade. É minha irmã, a Samira é minha irmã, dentista. Eu Poxa, fiz o nariz da Samira por caridade. Poxa, Samira, sacanagem, amiga. Eu tô querendo ficar muito amiga aqui, Ela vai fazer meus dentes. Arrasou. A Ana Kelly tá dizendo kkkk, faz botox mentalmente nas pessoas. Eu faço. Essa foi ótima, foi ótima. Nossa, esse, vou dar meu cartão. Ai, eu chego a ser chato às vezes. Até em foto de anúncio, sabe? Tipo, tá no shopping, tem uma foto lá no anúncio. Eu reparo, falo, mas precisava ser esse modelo com essa ruga? Ai. Não tinha outras opções. Gente, tem que levar isso pro Não, mas terapeuta, você quer saber? Quando eu fazia maquiagem, eu olhava a sobrancelha. E eu tenho preguiça. Eu gosto de fazer nos outros, mas eu morro de preguiça de fazer em mim. Maquiagem, sobrancelha, eu morro de preguiça. Mas, aí... Até por isso que eu saí, né? Porque eu pensava assim, ó... Eu queria fazer maquiagem só em quem eu queria, sabe? Entendi. Não funciona, né? Uma coisa que eu acho legal falar aqui, mudando um pouco de assunto, né? Sobre o conceito de beleza. A gente estava falando agora há pouco. Que o Thiago, não sei se ele está aí ainda, mas ele... Tava aqui, pelo menos a família A gente sempre discute sobre isso, sabe? Como a gente trabalha com isso, sempre que eu vejo um moço bonito ou uma mulher bonita... Ele falou que eu sou bonita, gente? Eu acreditei. Eu sempre penso assim, por quê? Tá. Então, isso é um trabalho que eu faço comigo mesmo. Tipo assim, por que eu considero essa pessoa bonita? Ou por que eu considero essa pessoa feia? Então, o conceito de beleza é muito difícil. Apesar de ter a métrica, que a gente sabe, mas às vezes a pessoa assim, você vê que o nariz é bonito, a mandíbula é bonita, o lábio é bonito, mas ela é feia. Mas no conjunto é feia. Aí você fala, mas por quê? Ou o contrário, sabe? Tipo, você fala, ela é bonita, mas ela tem esse nariz, ela é bonita. Ela tem um como olho pequeno, assim? caído. É o conjunto da obra, igual você falou. Que às vezes a gente vê o todo. Tem muita gente que é gostosa, que é sarada, a gente fala, nossa, que bonito. Mas se você reparar, no detalhe, ela não é bonita, ela é gostosa. O Thiago fala muito isso. Gente, fala, não, Diogo, ela não é bonita, essa pessoa. Ela é sarada, ela é gostosa. Você está vendo o todo. Mas se você olhar só a cara, ele fala só a fuça. É a Dolimina, né? Ai, fala, gente, não é bonita. Traz
o Thiago também, cara. Tinha que ter trazido. Tinha que ter trazido o Thiago. Por que você não me falou Mas ele dele? não ia deixar eu falar, Não ele ia é deixar? muito. Ele gosta muito de ensinar coisas, ele já tá falando ácido aqui. Já ia estar falando? É. Ah, mas ia ser legal também. Da próxima vez ele vem. Aí já tá convidado pro próximo, tá vendo? Já é... Pode falar, tá? Já está convidado pro Pode Falar, tá. Adorei a arte, viu? Gostou? Quem Minha que você falou que amiga fez? maravilhosa, é a Renata Medeiros. Assim, ela tá estudando pra isso agora, mas sabe aquela pessoa que fez pra você de coração? Que acho que é muito melhor. Eu sempre brinco com ela que ela me conhece mais do que eu mesma. A gente não reviu essa arte, a gente não fez nada. Ela falou, vê se você gosta. Eu falei, eu amei. Acabou. Perfeito, é essa, eu adorei. também. Eu falei, parece o show da Tá. Não parece. Parece o show da Tá. Eu falei, amei, eu gente. amei. Deixa eu perguntar uma coisa, nada a ver, mas tem outros podcasts aqui em Ribeirão que você conheça? Eu não conheço outro. Eu não conheço. De verdade, assim, eu conheço muita gente em Ribeirão, mas muita gente dentro daquilo que eu trabalho, que é do mercado da beleza, enfim, mas eu não conheço. Eu acho que você tem tudo pra crescer. Bombar aqui, né? Porque é uma cidade enorme. É verdade. E assim, eu tô achando muito gostoso de fazer com as pessoas aqui. Eu fui pra São Paulo, tenho amigos em São Paulo, foi delicioso, foi uma experiência fantástica. A experiência do podcast pra mim, ela é válida, porque a gente tem essa troca, cara. Não é uma entrevista. Aí você me perguntou sobre as minhas coisas, sobre o meu know-how, entendeu? É um papo de bar, assim, muito papo leve, de né? boteco, né? Então, assim, é muito leve. E o que mais me interessa é trazer conteúdo de fato para quem interessa. Por exemplo, quem tá aqui nesse podcast hoje assistindo, ou é alguém que tem interesse em fazer, ou é alguém que tem interesse em aprender. Sim. Então, ninguém vai entrar aleatoriamente, ou porque me ama. Porque tem as pessoas que me amam também. O fã-clube. O fã-clube. Então hoje é justamente para trazer esse conteúdo, sabe? Para que você tenha esse material também como, puxa, daqui a 10 anos você fala, cara, o que eu disse? Mesmo que você tenha vergonha, sabe? Você fala, que maluquice e tal. Mas que você tenha essa história. Então eu quero criar essas histórias, entendeu? Eu quero criar esses legados, eu quero criar essa situação. Sim. Então, ok, a gente falou do que precisa ser feito, a gente falou de como tanto quanto a paciente, como profissional, os primeiros passos, nananã. Eu acho isso fantástico, eu aprendo muito, mas o momento em si, a diversão, a risada é demais. É verdade. Fora tudo que a gente falou, você acha que a gente falou, mas que a gente deixou de falar alguma coisa? Você sabe que essa pergunta ia vir, né? Não sabia, não. Você não sabia? Essa eu não lembrava. Não? Então porque você não está assistindo o podcast inteiro. Você precisa assistir ele do início ao fim. Você está pegando um pedacinho aqui, Será que eu me distraí um pedacinho ali, entendeu? Mas assim, chegou um momento no podcast que eu pergunto para o meu convidado... Algo que eu não falei... Tipo, falamos sobre tudo? Você acha que te faltou alguma coisa? Tipo, me preparei lá em casa... Peguei o caderninho e falei, vou falar sobre isso. Nossa, eu não sei, gente. Me ajuda, Lígia. Não sei. O Elber... Que horas? Nada. Tá quase. Por isso que eu já cheguei nessa pergunta, tá? Tá tudo certo. Mas é legal ver essa profissão. Eu queria saber como que, tipo assim, no seu mercado, como que você recebe os clientes, vamos dizer assim, como que é o seu nicho maior, assim, tipo, se é um homem, se é mulher, como que chega, se é mais indicação, se chega mais através de Como Instagram, chega o cliente pra você? Cara, Instagram. Como chega o cliente pra você Instagram. hoje? É Instagram. Super. Porque antigamente eu tenho ainda o Facebook, mas ele tá meio que inativo, né? Tem umas dicas pra te dar também, tá? Sim. Depois. Mas o público, assim, dessa faixa etária que eu atendo, que é dos 20 aos 40, principalmente, né? Homem, vaidoso, LGBT, que é mais, normalmente. Tá no Instagram. Normalmente tá no Instagram. E você faz alguma estratégia no Instagram para não só para alimentar? Nossa, várias. Você não tem noção. Conta alguma. Nossa. Vai, entrega alguma coisa. Não, são estratégias tão bobas. Tipo Mas assim, eu gosto de ouvir essas aí que dão mais resultados, sabia? Bom, fotos. Bom, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. A imagem. Quando a gente posta uma foto, nossa, bonita, Thaís, isso atrai Com certeza. muitos seguidores e likes. Tá? Eu não tenho um corpo ainda, assim, definido, torneado para postar fotos sem camiseta, mas eu sei que quem faz isso, bomba o Instagram.
Então, assim, a imagem conta muito, a beleza conta. Tem um autor canadense, um economista, não lembro o nome dele, eu sei que é Daniel Hermanmesh, acho que é isso. É um autor, ele é economista do Canadá e ele escreveu um livro escrito Beauty Pays, que significa a beleza paga ou a beleza vale, a beleza põe à mesa, né? Que ele fala, ele explica, ele é economista, ele fala assim que quem é bonito, a beleza abre portas, sem dúvida. A beleza gera engajamento, a beleza gera likes e seguidores. Então, assim, é uma realidade triste? É, mas é a realidade. Não tem como fugir disso. Pelo menos no momento, não. Então, a pessoa que posta uma foto bonita, sem camiseta, fazendo biscoito lá no Instagram, ela gera mais seguidores. E automaticamente, quando ela vai vender um produto, ela tem um público maior, porque o Instagram entrega mais. Então, assim, eu quero chegar num ponto de postar uma foto sem camiseta. Gente, me ajuda! Eu não dou conta disso. Não, mas sabe uma coisa que eu fiz recentemente, que assim, é muito louco meu, né? Mas eu fiquei pensando, falei, como que eu atinjo um público? Porque eu comecei a atender em São Paulo, já faz 3 anos, na verdade, não é recente, não. Mas eu tenho um consultório lá que é alugado. O meu em Ribeirão é meu mesmo, é financiado, mas lá é alugado. E eu falei, como é que eu chego num público em São Paulo que seria interessante para mim? Aí eu fui no Instagram, naquela função locais. Aí eu comecei a colocar o nome de alguns lugares chiques de São Paulo. Por exemplo, um restaurante chique, um lugar chique. Aí eu comecei a seguir as pessoas. Ai, que loucura falar isso aqui, né? Não, que loucura nada, faz curtir as fotos, seguir as pessoas. Faz todo sentido. Alguns não viraram nada assim profissionalmente, mas viraram amigos, pelo menos. Pode ser que um dia vire paciente. E outros já viraram paciente de cara. Ah, você curtiu a minha foto? Nossa, você trabalha com harmonização, que legal, tô precisando, não sei o que, não sei o que. Então, assim, simples, o Instagram tem vários jeitos de você conseguir um público, sabe? Seja pela hashtag, amigos em comum. Se você parar um tempinho para pensar, você consegue muito pelo Instagram. Com certeza. Né, de questão de vendas. Agora, o Facebook eu não tive uma boa experiência, porque eu tinha uma página lá, mas a página era bem, assim, parada. Eu não sei se o Face não entrega tanto quanto o Insta, eu não sei te dizer isso. Mas eu senti que o Instagram, para vendas, é o melhor, principalmente nesse nicho de estética, assim. Não, eu acho que no geral é mesmo. É, né? É mesmo. Então, o TikTok eu ainda não sei muito bem como mexer. Mas o Reels não atenderia? Depende da demanda. É que o TikTok ele entrega muito mais. Então, o TikTok, eu não sei, eu tenho a impressão que o TikTok é um povo muito novo. Eu também. Porque traz impacto. Sim. Por exemplo, tem um paciente meu, recentemente, que ele fez um procedimento comigo, ficou muito bom, de mandíbula, e ele postou no TikTok dele. Que eu tenho TikTok, mas eu não uso, né? Eu só tenho a conta lá. Ele postou no TikTok dele e bombou. Deu, tipo, 1 milhão de visualizações, imagina, é muita gente. Aí veio um monte de gente falar comigo pelo Instagram, tipo assim, querendo saber do procedimento. Mas é tudo povo novinho. Tipo assim, mas quanto que é? Mas eu tenho 18 anos, meu pai não sei o quê, meu pai tipo não assim, deixa. mais encheu linguiça do que... do que virou alguma coisa. Negócio. Não otimizou, né? Mas é legal fazer uma vídeo deixando claro isso. Sim, mas de qualquer forma eu acho bom, você tá em todas as plataformas, né? Eu acho que isso é válido. Eu tenho até YouTube, eu tenho canal no YouTube. Só que eu não posto tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho e vem gente no meu Instagram que me viu no YouTube. Isso é legal também. Fala, vi seu vídeo e tal. Esse momento que estamos aqui gera para você, pelo menos conteúdo para você já postar no teu YouTube. Com certeza. Com certeza. Ah, é legal. E sabe que o símbolo de verificação do Instagram, que todo mundo quer ter, né? Ele leva muito em conta isso também. Tipo, se o seu nome está no Google, se o seu nome está em outras plataformas, quem te divulgou, que site você saiu, quais canais te entrevistaram. Então isso é muito válido. Olha, a gente também, tá vendo? A gente também faz um serviço aqui, opa, entendeu? Claro. Meu filho, tá pensando que ele vai ganhar o selo de verificação dele porque ele estava aqui conversando com a gente. Ah. Pode falar, tá?
Pode falar, tá? Pode falar, tá. Bom, gente, difícil me despedir. Já? Isso, olha a plateia do Jô Soares. É porque eu sou a pessoa que tá monitorando a hora. Alguém me falou que eu tenho que sair daqui tal hora, tá, gente? Se ele falar ok, eu fico, a gente arruma a pauta. Não, aí a gente vai ter que montar a mesa. Entendeu? Pegar um Zé Delivery. Não tem não? Eu acho que não precisa de delivery ainda não. Precisa? Pelo rumo. Então quase. Olha, gosto assim. Não gosto desse momento, porque assim, sempre fico com a sensação de que eu não Faltou alguma coisa, né? Não perguntei tudo. Então, não perguntei tudo? Me ajuda, Diogo. Não, acho que a gente foi bem. Foi bem? Foi. Você falou tudo que você queria falar? Falei. As polêmicas, você falou todas? Não, né? Pense em alguma. Vai, de fechamento, uma polêmica fechamento. Eu já atendi o filho da Gretchen fake. Gente, Fake. Fake. Você sabe essa história? Não. Você sabe essa história? Sobre essa história de blogueiros, influencers que tentam parceria comigo para ganhar procedimento de graça, né? Certo. Entrou em contato comigo um menino lindo, maravilhoso, aparentemente rico, que tinha viajado já o mundo inteiro pelo Instagram e tal. E ele falou que ele era o filho da Gretchen e que ele queria fazer um procedimento comigo de harmonização facial. E eu falei, claro, vamos fazer. Você tá rindo, né? Falei, claro, vamos fazer, com certeza. O Thiago me zoou até hoje com essa história. Eu nem tô vendo. Porque você não tem noção. Eu pedi salgadinho, eu pedi docinho, eu escrevi uma carta falando que era meu anjo. Não, aí eu pesquisei os filhos da Gretchen, ele não tava na foto. Não tava na foto. Estranho. Mas a Gretchen seguia ele seguia a Gretchen, e ele falava, te amo, meu filho. Ela falava? Te amo, filho. Aí tem um vazamento. Não é? Tem um vazamento. Aí comprei salgadinho, comprei docinho, escrevi uma carta, falei, meu anjo, não sei o que lá. Eu deixei assim em cima da bancada dele. Falei, nossa, vou receber o filho da Gretchen. Aí, enfim, chegou o cara lá. E ele veio de Uber, de Uberlândia até aqui. Uber. Uou. Porque ele falou, perdi o vou de Uber. Daí tava eu, o Thiago e minha irmã no consultório. Tipo, o quê? Como assim esse cara tá vindo de Uber? Vai ficar caríssimo e tal. Veio de Uber. O Uber ficou esperando ali na recepção. E o Thiago é muito mais esperto que eu, para negócios, essas coisas. O Thiago já tinha atinado. Ligou. Aí o Thiago, logo que ele chegou, o Thiago já falou assim, vai dar tantos reais, vamos já acertar, porque daqui a pouco o Diogo te atende. E eu tava lá na sala de espera, esperando ele, né? O cartão não passou. Não tinha dinheiro, foi um rolo. Aí não sei o que virou, ele saiu. Eu tô pensando, no início ele nem sugeriu que fosse uma permuta, nada? Não. Não, ele não sugeriu. Só que o tempo todo, a hora que ele chegou, ele ficava falando assim, porque eu sou filho da Gretchen, eu acho que ele queria que eu oferecesse uma permuta, entendeu? Aí no fim ele saiu com o Uber lá por Ribeirão Preto, não sei como ele conseguiu, mas ele veio com o dinheiro. No fim ele me pagou. Mas aí o que eu fiz? Eu até consigo te provar isso depois. Eu já tô rindo só de uma A hora que ele foi embora, eu fiquei... E eu ia viajar nesse dia para uma outra cidade, depois dele, ainda eu acabei me atrasando, perdi a viagem e tudo. Eu falei assim, vou mandar uma mensagem pra Gretchen. Olha o poder. Eu mandei. E ela me respondeu. Ela falou assim, ele não é meu filho, ele é, tipo assim, amigo da minha irmã. Que é a Sola Miranda, a Roberta... Você sabia que a Sola Miranda é a irmã da Gretchen, né? Não, mas eu tô sabendo. Ela é, ninguém sabe. Ela é amiga da Sola Miranda, minha irmã, não sei o que. E ele é um impostor, ele quer desconto com todo mundo, não sei o que. Era golpe. Eu acho que ele não ia me pagar. E depois ele ia inventar alguma história, tipo, te divulgo, alguma coisa assim. Logo depois, né? Logo depois, não sei o que. Mas eu mandei mensagem pra Gretchen e ela me respondeu. Mas essa foi a polêmica. Você recebeu? Recebi, pelo menos eu recebi. Não, então tá bom. Tá ótimo. A Gretchen me respondeu assim. Já imaginou? Pronto no Twitter. Ela me respondeu. Ela foi acessível comigo, mas ela tava com tanto ódio. Daí ela parou de seguir ele e ele parou de me seguir logo em seguida. Acho que ele falou assim, deu ou ruim. Ela falou pra ele. Deu ruim, ele pensou, deu ruim. Ou ela falou pra ele, né? Tipo assim, mandou um print da minha conversa pra ele.
Deu ruim. Acho que deu... Aí no caso aqui Gretchen, a experiência do cliente tipo pra assim, ele não foi tipo boa. Assim, Gretchen, entre em contato conosco, vamos esclarecer essa história. O negócio da experiência do cliente pra ele não foi boa, pra ele perdeu contato com a Gretchen. Mas tá aí uma outra coisa que eu sempre falo, tem cliente que a gente precisa demitir. Olha como eu sou polêmica. Tem cliente que você precisa demitir. Então a experiência do cliente tem que ser boa, mas nem pra todo mundo. Sim, é verdade. Entendeu? E aí, a Ana Kelly falou que queria fazer uma pergunta. Peraí. Você já teve que lidar com algum... Como é que é? Com alguma insistência de paciente? Tipo assim, aquela situação em que você disse não, que queria fazer algum procedimento... A gente falou sobre esse assunto, né? Mas não, é que a Ana Kelly chegou. A Ana chegou um pouquinho mais tarde, perdeu, Ana. Isso aí é bom pra você aprender, Ana, chegar no horário certo que a gente marcar aqui o nosso podcast. Entendeu? Ó, ali já tá sumindo aqui. Já falei várias vezes. Nós falamos sobre isso, mas o Diogo, como é um fofo maravilhoso, apesar de que ele é pouco ácido. Senti aqui algumas vezes. Um pouco ácido. Eu já falei várias vezes, gente. Não para paciente. Não. Já falou. Nossa, muitas. E eu acho que ele curte. A minha sensação é que ele gosta de falar. Tem um paciente nosso, o Fábio. Ele estava no consultório semana passada. Ele falou que ele gosta da gente por causa disso. Ele falou assim: eu vi verdade em vocês. Porque, tipo, ele chegou cheio de queixas. E a gente falou: não. Isso aqui pode ser. Sabe assim? Isso aqui faz sentido, mas o resto não. Mas você entende que o que vocês fazem está dentro da experiência do cliente. Sim, Tá total dentro da experiência do cliente. Eu acho que você não precisa de um manual muito grande para saber o que você precisa entregar. Se você tiver a noção de que você precisa entregar exatamente o que ele precisa e não necessariamente só o que ele quer, você já está pelo caminho, entendeu? E hoje que a gente conversou aqui, cara, se tem uma coisa que vocês são, é éticos, né? Então, eu acho que não tem muito o que discutir sobre isso. Para de... Tipo, ok, Dona Hermínia, ok, o bicho bruto, ok, né? Isso é legal até, né? Tá tudo certo, mas eu acho que a verdade que você leva pro seu trabalho, ela faz... Eu já tô falando enrolado, gente? Não, tá tranquilo. O que é isso? É francês? Tô brincando. Fala francês, ela fala bem francês, né? Incrível, poliglota. Ai, gente, eu não tô aguentando esse menino. Bilingue, nossa. Bilingue. Excelente, ela vai mudando, né? De etnia. Vou dar 3 tapas na cara dele, gente. Então é isso. Então é isso, um beijo, Wesley. Não, então é isso, não pode. Um beijo, Wesley, gente. Tô brincando, ele tá casado, né? Tá casado. Tá, desculpa. Maravilhoso ele. Jura? Ai, que bom. Não sei, não conheço o marido dele. A gente falou de fofoca Nossa, aqui, a entrevista né? dele é incrível, né? Eu adorei. Ele cara, eu sou apaixonada por ele, meu. Eu não sei o que vocês têm. Nós temos uma cliente em comum que ama ele, a Adriana. E ela sempre fala bem dele, sempre. E ela fala... Mas existe possibilidade de alguém falar mal do Wesley? Não, sabe o que é legal? Ela não fala só bem dele, fala de funcionária de lá. E ela fala tipo, eu gosto tanto de lá, da Bacaline, porque eu chego lá, me sinto bem, tem a funcionária tal. Então é isso que você falou, experiência do cliente. Mas é que ele é muito inteligente. Ele não é o cabeleireiro, lembra? Então, onde está a inteligência do Wesley? Ele deixa a mãe dele criar, ele deixa a galera criar, e ele é a mente brilhante dentro daquele negócio. Ele é fantástico. Então, ele cuida, ele olha o detalhe. Sabe, ele olha o detalhe, eu já vi uma vez, eu tava com... Tem história do chaveiro, não tem? Tem, ele tem uma série de coisas. Mas deixa eu contar um detalhezinho assim que eu acho que é bobo, mas que faz toda a diferença pra quem tem um salão, pra quem tem qualquer negócio. Um dia eu tava com ele no salão e a gente tava conversando sobre um assunto e tal, de repente ele saiu de perto de mim assim, sabe, ele... Peraí, tá um pouquinho... Não... Ele é a gentileza e a educação em pessoa. Ele fez assim, peraí, tá, e tal, e me deixou. Quando eu olhei, ele tava pondo o chinelo no pé da cliente. Tipo assim, ó, ele tá conversando com você, ele tá te dando a maior atenção que você percebe. O cara, ele olha no teu olho, ele olha pra você, ele ouve o que você fala. Mas a visão dele é panorâmica. E aí, de repente, ele me saiu assim, soltou o assunto, mas sem ser nada, não me deixou solta. Quando eu olho, ele tá ali, agachado, pondo o chinelo no pé da cliente. Eu falei, gente, olha, incrível, ele é incrível, ele é uma pessoa incrível, entendeu? Isso é muito bom. Mas enfim, falamos bem de todos, não tem como falar mal dele, né? Eu queria também.
A Lígia, maravilhosa, tá aqui, Incrível. ajudou a gente. Tô com dificuldade de dizer tchau. Eu também. Tô com dificuldade de dizer tchau. Você Ana ficou- Kelly KKKK, eu estava trabalhando, respondeu porque tomou bronca. Um beijo, Renata, Bruna. Eu roubei seu caderno, você viu? Eu vi. Nem sei como, nem sei que momento foi esse. Ai, gente, tá Ana muito... Kelly, A gente beijo. tá muito aleatório. Sim. Gente, é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Ele foi um misto de diversão e um pouquinho de Ó, nervosismo. muito sucesso pra você. Eu tô muito feliz com esse momento e muito feliz por você ter feito parte disso. Que delícia te conhecer hoje. Eu quero você na minha também. vida. Pra tudo. Assim, saúde. Pra tudo, entendeu? Bebê. Não, imagina isso. A Lígia tá falando aqui, eu acho que não dá pra todo mundo ouvir, mas enfim, a Lígia tá dizendo que quer beber com ele, entendeu? Né? Mas enfim, espero que todo mundo tenha gostado. Esse foi um primeiro episódio delicioso, maravilhoso. Eu só tenho gratidão por você, por tudo, pelos bastidores, pela sua participação antes você é uma desse vitoriosa. momento. Vou falar posso fechar com uma frase alto nível? Vamos fechar com a sua frase. Eu não falo mais nada após a sua frase. É uma frase alto nível? Combinado. Tem sabe o Leandro Carnal? Sim. Ele sempre fala uma frase que é do Sartre, que é um filósofo, e ele fala assim: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você, ou seja, como você reage a isso. E você está sendo muito isso ultimamente, você está super se superando. Então está de parabéns. Você quer que eu chore agora no final? Não, porque se eu chorar, eu choro também. Então fechamos com a sua frase. Fechamos. E com um brinde. Obrigada. Um brinde. Uhul! Que horas são, pelo amor de Deus? Você corta isso, Quase. né, Pode, Pode. amor. Que horas são? 10 para 8, amor.